nenhum homem consegue ser melhor do que uma máquina. E nunca vai conseguir. Mas nenhuma máquina vai conseguir ser melhor do que um homem usando uma máquina. Ponto. Qualquer pessoa consegue potencializar o resultado dela aprendendo prompt. Que no final é comunicação, cara. Exatamente. É o que a gente já fala, a gente não, né, mas gente de contratação, headhunter, a galera já falou. Gente, comunicação é skill primária. Se você não souber se comunicar, sinto muito, você não vai chegar onde você quer. Não vai chegar tão longe. A hiperprodutividade, ela tem que vir junto com uma palavrinha que é crucial, que é sustentabilidade. Aprendi isso com a Isabela Camargo, que fala muito sobre sustentabilidade no corporativo, né, pra sua rotina, pra ter... Eu não gosto da palavra equilíbrio, eu gosto da palavra sustentabilidade. Muito bom dia! Sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, o Detectust, o podcast da família brasileira. Não é, gente. Nós estamos aqui hoje para falar sobre dados. IA, tem um cara aqui fantástico. Eu precisei de uma colinha para apresentar ele e olha que eu sei um monte de coisa que ele faz, hein? Então vamos lá. Especialista em inteligência artificial, 7 anos de experiência, ex-consultor da Ernst Young, fundador da startup Carhunt, que para mim era o carro-chefe, mas já mudou, que ele vai contar tudo pra gente. Conselheiro da Liga de Empreendedores da Federal do ABC, medalhista nacional de IA pela Microsoft Azure. Saudades, Azure. Head de IA numa holding binacional. Não cheguei ainda nesse termo, vai explicar pra gente aqui com detalhes. Fundador da Solid Tech, IA para grandes empresas. Só tudo isso e por tudo isso, seja muito bem-vindo, meu amigo Eduardo Nunes. Muito obrigado, Wellington. É um prazer estar aqui, uma honra enorme estar aqui nesse solo sagrado de tecnologia. E David também, obrigado pelo convite. Olha quem está aqui com a gente também, nosso querido host oficial, David Ribeiro Matos. É isso aí. Mais uma vez, estou feliz demais de estar aqui. Muito bem acompanhado. É uma pena que você que esteja ouvindo a gente não acompanhou os nossos bastidores, porque antes da gente começar a gravação, rolou tanto assunto bom que dava para fazer um segundo episódio aqui, tá? Certeza. Inclusive, se o público estiver disponível, se ele tivesse interesse, a gente pode pensar ali num clube para membros, onde eles acompanham um pouco dos bastidores. Olha só. Quem sabe, né? Que ideia Conteúdo fantástica. exclusivo. Exatamente. E exclusividade também a gente tem aqui na Pub Produções, meu amigo. É isso mesmo. Exatamente. Se você que tem interesse em criar seu próprio podcast, publicar teu conteúdo na internet, ou até mesmo se você tem uma banda e quer de alguma forma ensaiar com a galera que a gente sabe que toca muito mal, mas se diverte tocando com você, vem para a Pub. Na Pub você tem exclusividade na produção, é uma equipe dedicada para o seu projeto. Na Pub você consegue tornar o seu produto exclusivo, porque com a qualidade que a Pub consegue entregar, nenhuma outra produtora consegue te dar. Vem para a Pub. Olha só, e depois de falar da Pub, o nosso centro de brindes oficial, né? Pergunta especial agora para um convidado especial que vai falar com pessoas especiais. Meu Deus do céu. É quase o Naldo Bene. Quase o Naldo Bene. Edu, fala para mim por que você escolheu um Monster de cereja para brindar aos dados IA hoje. Muito boa pergunta. O Monster de cereja, na verdade, é uma bebida que eu descobri há pouco tempo, há uns 6, 7 meses. Eu não curto muito energético, principalmente porque eu não consigo lidar com exploração muito acelerada, né? Pela minha descrição, você sabe que eu tô fazendo muita coisa ao mesmo tempo, sempre. Não curto tomar energético, mas esse em específico eu gostei. Porque ele dá acho que o nome dele é Pacific Punch, alguma coisa. Ele dá um punch ali em você, mas ele te deixa tranquilo, porque ele tem muito açúcar. Eu gosto de bebida doce. Então, essa bebida que tem muito açúcar, ela dá um pico de energia quando você está precisando, mas ela não vai te manter acelerado o dia inteiro. Então, você vai dar uma queda depois. Eu gosto bastante. Quando eu preciso virar à noite para descobrir uma IA nova, fazer um algoritmo novo, trabalhar num projeto novo, é esse carinha aí que eu... É minha combustível. Empresários viram à noite trabalhando, então. É Sempre. isso que você está querendo Naturalmente. Não, o empresário que nunca virou à noite, eu acho que ele tá brincando de como é que fala? Lifestyle business. Ele tem um estilo de vida de business, mas ele não tá de verdade no business. Caraca. Um brinde a isso. Então, um brinde à tecnologia. Um brinde. Um brinde aos dados. A gente gosta de, durante os nossos episódios, deixar esse clima de
É como se fosse um momento onde eu estou brindando com meus amigos, celebrando com meus amigos, num ambiente seguro, num ambiente confortável, para falar Total. sobre aquilo que a gente mais gosta. Tecnologia, dados, inovação e como é que isso melhora o mundo que está ao nosso redor. Fantástico, fantástico. Eu gosto desse ambiente também, apesar de ter 5 câmeras apontadas pra gente. É legal, a gente se diverte porque quando a gente tá entre pessoas e a gente já tá num ambiente que é legal, o assunto vai ser top, então eu já tô até tranquilo. Que bom. Isso aqui já é sucesso já. Show de bola. Que legal. Edu, conta um pouquinho pra gente quem é o Eduardo. Boa. Eu adoro essa pergunta. Eu gosto de responder sempre essa pergunta sem falar o que eu faço. Eu falo quem eu sou sem falar o que eu faço. Então, eu sou hoje um cara apaixonado por aprender, por estudar. Eu tenho um hobby esquisito, alguns hobbies esquisitos, que eu acho que dá pra gente falar um pouquinho sobre depois. Mas um deles é idioma. Eu adoro estudar línguas, eu tô indo pra 6ª língua agora. Meu Deus. Então, quando eu tenho tempo, eu tô sempre estudando e conhecendo gente que fala esses idiomas diferentes. Para agradecimentos, principalmente porque eu adoro cozinhar também, então eu gosto muito de receita, de processo. Então, quando eu quero limpar a cabeça, eu cozinho. E eu gosto de aprender no restaurante como é que se agradece no idioma do restaurante. Então, aqui que a gente tá na região de São Paulo, tem muito restaurante vietnamita, grego, árabe, turco. E eu aprendo a agradecer em todos esses idiomas também, porque é legal. Eu acho cultural, acho bacana. E o outro hobby esquisito é que eu crio camarões em casa. Você Então, cria eu tô me tornando camarões. uma pessoa excêntrica com o passar do tempo. Eles têm nomes? Você coloca o nome dos Cara, seus aí camarões? você entrou uma pergunta que vai mostrar mais excentricidade. Todos eles têm nomes de presidentes. Então, eu juro, o nome de um é Juscelino Kubitschek, o nome do outro tem o Barack Obama, tem o Xi Jinping. Cara, tá todo mundo... Cara, eu tenho vários camarões lá e sem apologia nenhuma política ou nenhum partido, nem nada do tipo, é que eu gosto de ter esses nomes esquisitos. Tem o Newton Peçanha também, que é um presidente muito antigo do Brasil, e fala, cara, por que você não colocar Nildo no seu camarão? Eu falei, por que não? Caramba, é uma ótima ideia. Um dia que eu criar camarões, eu vou colocar nome de presidente também. É uma ótima decisão. Gostei disso. Edu, você é um cara novo, 7 anos de experiência com IA, lidando com startups, business, nem diz o Igor Guimarães, coworkings, e Rooftop, LinkedIn, brainstorming. tudo isso. Cara, quantos anos você tem? Que maluquice é essa de um cara aparentemente tão novo, e eu sei que é novo, 7 anos de experiência. Cara, Fala Wellington, pra mim. Boa, vou trazendo de como é que eu entrei nesse ramo de tech. Acho que é legal de falar. Mas essa pergunta que você me fez, Wellington, é a pergunta que eu mais recebo na minha vida. Eu nunca ouvi uma pergunta mais do que essa. Qual que é a sua idade? Quando eu começo a falar, a pessoa fala, não, esse cara, não sei, ou é Botox, ou é pacto, ou ele tem alguma coisa com Tom Cruise, alguma coisa, mas... eu gosto de fazer. Tô fazendo um bolão com o pessoal de um clube de empresários lá que a gente tá sempre junto. Tô fazendo um bolão pra galera descobrir minha idade até o final do ano. Não vou revelar agora, eu vou deixar você chutar aí. Até o final do podcast, escreve aqui embaixo quantos anos você acha que eu tenho. Então já vou fazer o meu palpite. Eu acho que ele tem 29 anos de idade. 29. 29 anos? Não é possível, cara. O que eu fiz de errado? Editor, dá um zoom aqui. O que eu fiz de errado? Olha aqui. E agora olha lá. Qual é o segredo? Cara, acho que o segredo é monstro de cereja da brincadeira. O segredo é criar O camarões. segredo é criar camarões. camarões, Bastante. protetor solar todos os dias, corridas. A gente não falou de esporte, mas eu gosto bastante também. Eu acho que não gosto de esporte porque eu quero ficar maromba e tudo mais. Eu gosto pela parte de saúde do esporte, sabe, de correr e tudo mais. Mas voltando pra como é que eu entrei nessa parte de tecnologia. Vou contar uma história que a minha família descobriu que eu era meio doidinho de tecnologia, que minha família não tem nada a ver na área. A minha mãe é da área da saúde, meu pai é da área da indústria, e saiu esse cara de AI que ninguém na minha família entende o que eu faço. De verdade, eles não sabem o que eu faço. É até difícil de explicar quando eu sento falar. Minha avó, ela fala, eu vejo você em umas palestras, você é coach? O que você é? É um pouco diferente disso, eu falo pra ela. Um beijo, vó. E, bom, quando eu tinha uns 7, 8 anos, acho que até menos. Sabe essa época que a criança tem... Você tem filhos, David? Não? Não, Filhos? ainda não. Bom, se você é espectador e tem filhos, vai chegar um momento em que o seu filho vai te pedir um carrinho de controle remoto, provavelmente. E quando chegou esse meu momento com a minha família, eu lembro que eu enchi o saco da minha família. Do meu pai, principalmente. Eles me deram um carrinho verde de controle remoto, assim. E eu lembro de receber o carrinho e falei, cara, era isso que eu queria. Peguei o controle, brinquei, ele caiu da escada. Enfim, eu não sou um bom piloto, mas eu sou um cara entusiasta, vai. E eu lembro que eu brinquei com ele durante 1 hora. Depois disso, a minha casa ficou em silêncio.
E aí, na minha casa, sempre que ficava em silêncio, eu tava aprontando alguma. Então, meus pais foram me achar atrás do sofá. O carrinho tava virado e desmontado. A fiação tava toda exposta. Porque eu tava olhando aquela fiação, aquele carrinho, tentando entender como é que aquele mecanismo funcionava pra tentar descobrir alguma coisa, montar de volta, remontar. Então, ali, acho que eles perceberam já, que falaram, cara, esse menino tem alguma... Aí ele é doido, ou ele gosta de tecnologia, ou os dois. Eu acho que foi os dois. Então, foi por aí que a gente comecei a dar indícios de que eu gostava dessa área. E sempre um incentivo muito grande que eu tive da minha família, principalmente nessa parte de, vai atrás, estuda, corre mesmo. Então, eu comecei a fazer curso muito cedo. Toda a turma que eu fazia, sei lá, de Excel. Quando eu comecei a aprender, eu tinha 13 anos, 12 anos com Excel. Eu tava numa turma, tipo, Excel avançado, fazendo macro no VBA. Você que sabe de Excel, sabe que tem aquela linguagem de programação por trás do Excel. Então, eu já fazia macro com 13 anos de idade. Caramba. Pra automatizar umas coisinhas, não sei o que, umas planilhas. E a galera que tava junto comigo na turma era, tipo, 40, 50 anos, que tava querendo se modernizar, querendo fazer alguma coisa pro trabalho. E eu sempre ralava, eu gostava daquelas coisas. Então, até os primeiros algoritmos que eu fui construindo para alguma análise, algum dado, alguma coisa assim, foram ali na casa quando tinha 14, 15 anos. Então, tipo, fui precoce. Meu apelido eu fiz um curso, eu me formei técnico em mecatrônica, porque eu gostava muito de robótica, de tecnologia, essas coisas, inovação. Até por isso, uma das línguas que eu aprendi foi o alemão, porque eu queria ir para a Alemanha para trabalhar com robótica. Eu não atuo na área hoje, mas se precisar, eu sei programar aqueles braços laranja, sabe, da Cuca. Eu sei fazer aquela parada. Caramba. E aí, nesse processo, eu descobri que minha área não era mecânica. Assim, eu fiz lá o mecatrônica, aprendi a programar naquele curso, mas aprendi a programar hard ali, Python, C++, essas coisas assim. Comecei a trabalhar mais a fundo com os dados, a interpretar. E uma coisa que é core para mim, que é a essência do meu trabalho, quando alguém me pergunta, Dudu, o que você faz? Eu transformo dado em estratégia usando IA. Hoje é isso. Cara, então, eu gosto, eu fuço, eu gosto de descobrir, é quase científico. Então, foi nesse processo aí que a gente foi andando, fiz técnica mecatrônica, gostei, aprendi, fui avançando, descobri que minha área não era mecânica, apesar de gostar dos robôs, não sinto saudade nenhuma. Talvez com esses robôs novos da Tesla, etc., aí, ou da própria NVIDIA, que estão, Boston Dynamics, eu gosto de acompanhar, falar, cara, vamos continuar agradecendo o ChatGPT, obrigado, por favor, porque vai dar ruim em algum momento. Ai, caramba, que legal. E você fez esse técnico no Senai? Foi Senai de... Quanto tempo? Cara, foram 2 anos. Foram 2 dos melhores anos da minha vida, posso falar. Legal. Porque eu fiz algumas amizades que eu mantenho muito forte até hoje, assim, amigos que viraram família pra mim, pessoas que me ajudaram muito na carreira, que me incentivam até hoje, gente, às vezes que ex-colega de trabalho, meu ex-chefe, uma vez eu trabalhava no... Aliás, não falei, né? Eu fiz técnico no Senai. No processo existiu uma competição de IA da Microsoft, é por isso a medalha, inclusive. Nessa época foi... não lembro ali se foi o comecinho da pandemia, meio da pandemia, mas teve uma competição de AI da Microsoft e os docentes lá, o pessoal do Senai, um abraço para todo mundo do Senai São Caetano do Sul, Senai de mecatrônica, eu já tinha uma certa... a gente pode chamar de... Predisposição talvez seja a palavra, ou proeminência, algo assim. Eu sempre tomava liderança no que eu fazia, eu sempre me expunha bastante, eu gostava. Então, naquela época, eu já tomei algumas posições de líder de classe, representante, não sei o quê, eu ia para os eventos, quando precisava fazer alguma entrevista com algum aluno, me chamavam e tal. E eu fiquei muito próximo do pessoal de lá. E aí, quando rolou essa competição, que a Microsoft chamou o pessoal foi a nível nacional, foram todos os Senais que foram convidados. Então, os professores tinham que escolher algumas pessoas para formar, acho que eram 2 equipes por escola, no universo ali de centenas de alunos, e o que eles tinham que fazer era escolher alguns alunos que poderiam assumir e representar a instituição, o nosso estado, né, nossa escola no caso, na competição. Eles me escolheram, eu fiquei super honrado, agradeço até hoje por essa oportunidade que eles me deram, e isso avançou vários meses de desenvolvimento. A gente construiu uma IA, pra vocês terem ideia, que era uma solução para a indústria que a gente tinha que desenvolver com o Microsoft Azure. Então, cloud na veia, serviços cognitivos na veia, e a gente fez, eu e uma equipe aí de mais 4 pessoas, um sistema que ele lia manuais de máquinas pesadas, industriais, e transformava isso num chat interativo pré-chat GPT.
Caramba. Então, cara, ele conversava praticamente com o manual ali pra tirar, meu, a porta não abre, tá com tal erro, não sei o que fazer, porque um problema grande era a otimização do tempo da produção, né, cara? Se a máquina ficava parada, geralmente o maior parte do tempo parado não era nem em manutenção, era em descobrir o problema para resolver. Sim. Então a gente construiu essa tecnologia que permitia o operador a entrar no sistema, conversar com o manual e falar, meu, tô com essa dúvida aqui. O sistema mandava até foto. Falava, faça isso, faça tal, passo a passo, Que preste a legal. GPT. Aí a gente pegou um pódio nacional com essa competição. Aí a medalha. Que legal. Uau. Dá pra dizer que o cara inventou o chat GPT no Brasil aqui. BR. Que isso? Caramba. Cara, mas GPT-BR quase. eu sempre gostei dessa parte de NLP, que é Natural Language Processing. Sempre gostei muito dos algoritmos de texto, uso de contexto, as janelas. Isso é uma coisa que eu adoro, porque realmente agora com IA generativa, com esse tipo de dado, com esse volume que a gente tem hoje, antes a IA, eu gosto de chamar de AI old-fashioned, que é a IA que era mais antiga, a IA clássica. É isso, a IA clássica, que são algoritmos de previsão, de regressão, de clusterização. Tudo isso eu adoro, estatística. Eu costumo brincar que eu sou um estatístico que, por acaso, gosta de negócios. Que se deu bem nos negócios. Mas, hoje em dia, o gap que existia entre o estatístico, o matemático, o cara de AI, que fazia ciência de dados, etc., e tinha o número, existia um gap entre ele e a pessoa de negócio, que é um gap linguístico. Cara, o gap linguístico, com a IA generativa, ele caiu, a barreira caiu. Porque agora você consegue pedir para não uma IA generativa, isso é uma coisa que vale a pena dar de dica pro pessoal. Você aí que já teve a infeliz experiência de colocar uma planilha pro chat GPT analisar ou fazer algum processo e descobriu que ele não sabe fazer conta de mais e menos. Saiba que o problema não tá nem em você e nem no chat, na verdade é o tipo de tarefa. As IA generativas, né, os LLMs, eles são produzidos e feitos para tarefas semânticas, contexto e linguagem. Ele tenta, a grosso modo, estatisticamente, prever a próxima palavra para conseguir te dar uma resposta. Imagina um sistema tentando prever o próximo número numa equação. Eu acho que é o 8, eu acho que é o 6. Não, é por isso que não se joga planilha no chat GPT. Ele está melhorando hoje em dia, mas se você quiser trabalhar com número, dado, numa IA generativa, usa o Cloud da Anthropic. Ele é bem melhor. Tá, o 3.7 Sonnet, não sei quando é que você está assistindo isso, mas hoje ele é o mais atual. Adoro aquele modelo. Legal. Uma pergunta que provavelmente você já deve ter respondido algumas vezes e que eu gosto de fazer para todo mundo que trabalha com IA, porque sempre traz boas respostas. Du, diz pra gente, a IA vai roubar os nossos empregos? Adoro essa pergunta. Eu vou te dar a resposta em 2 níveis, tá bom? O primeiro é, se você está preocupado, se a IA vai ou não roubar o seu emprego, você já perdeu o emprego para a IA. Primeira coisa. E o segundo, existe para quem não sabe, quem não está no mercado financeiro, por exemplo, existe um tipo de fundo de operações que se chama fundos quantitativos. O que é isso? É um fundo operado por um robô que tem lá uma regra, ele analisa quantitativamente as empresas para falar, olha, essa empresa está boa para comprar, essa aqui está boa para vender, e pasme, 2/3 de todas as ações, né, o volume de ações comercializadas no mundo inteiro, nas bolsas, é feito por esses fundos. Uou. 2/3 é robô, cara. O resto são os operadores os mais experientes, tá, os gestores e tudo mais. Mas a maior parte é máquina. Ele que está com uma diretriz clara de compra e venda, e ela vai lá e opera o dia inteiro, todo dia, mercados, multimercados, etc. Eu sou bem fascinado assim, por finanças. E um gestor, que eu gosto muito de uma fala dele, que é o Paulo Passoni, ele é um gestor desse tipo de fundo, operado por máquinas. O que ele fala é, nenhum homem consegue ser melhor do que uma máquina, e nunca vai conseguir. Mas nenhuma máquina vai conseguir ser melhor do que um homem usando uma máquina. Ponto. Não tem como ser melhor. Então, cara, aproveitar a nossa capacidade cognitiva aliada a ferramentas, às IAs, etc., esse é o game. Não é pensar se eu vou ser substituído, se dá para trocar. Se você for empresário, tiver uma empresa ou algo assim, não pense em substituir a tua força de trabalho por IA. Pense em capacitá-la a usar melhor a ferramenta. Porque essa pessoa já entende do seu contexto, do seu negócio, das suas dificuldades, dos seus clientes. Então, isso é ouro. É ouro líquido, assim, se você capacitar seu time para usar esse tipo de dado, interpretar, usar IA, etc. Muito bom, muito bom. Abriu o baú, né? Com certeza. Abriu o baú, já entregou 2 ouros aqui. Pra galera aproveitem, anotem e usem. Agora, num cenário hipotético, onde eu sou um empresário e eu quero contratar alguém que se diz especialista em IA, como é que eu consigo garantir que eu não vou ser enganado por essa pessoa?
Como é que eu consigo garantir que essa pessoa que eu estou contratando realmente consegue fazer isso que você acabou de falar? De montar ali um grande megazord com a IA e se tornar cada vez mais produtivo. Boa. Essa pergunta é ótima, David, porque hoje em dia existe esse problema. Eu estava ontem num evento, a gente falou bastante sobre isso, sobre contratação de tecnologia. Eu contrato tecnologia para minha empresa e tenho técnicas. Hoje eu vou abrir a caixa de ferramentas, vou abrir minha cozinha para vocês aqui e falar como é que... Tem 2 testes que eu faço para contratar tecnologia, tá? E para garantir que a pessoa está atualizada, ela está realmente ao mesmo passo que a tecnologia está avançando. Então, por exemplo, para uma vaga técnica de um cara de dados ou um cara de código mesmo, eu vou passar 2 desafios para ele, né? Quando ele já chega no pós-fit cultural, né? Quando ele chega na hora de falar, quero ver se você realmente sabe fazer o que você está dizendo que sabe. Se é uma entrevista técnica, né, a parte de programação, eu vou passar um desafio clássico para ele usar sem ChatGPT. Você tem 1 hora, você tem meia hora para resolver esse desafio clássico de programação da sua área. Ele não pode usar IA generativa, né? A tela vai ser gravada, etc. Ou, preferencialmente, deixa esse cara, fecha ele numa sala e coloca lá, deixa dar um computador e um cronômetro para ele resolver a tarefa e uma IDE, né? Sei lá. E eu vou dar outra tarefa complexa e eu vou falar, use tudo que você conseguir de IA generativa para gerar código. Tudo. Aproveita. Tem várias ferramentas hoje que quem não conhece ainda tem que conhecer na área de tecnologia, programação, porque isso avança muito, agiliza muito o processo, que são o Windsurf, Lovable, V0 da Versal e o Cursor, que é uma IDE. Essas 4 ferramentas vão te destravar o potencial na área de desenvolvimento de tecnologia. Assim, é bizarro, bizarro. E não sou eu que estou falando, é a galera lá da... Se você conhece, ou se vocês conhecem o Y Combinator? Sim. Então, para quem não conhece, é um dos maiores aceleradoras, incubadoras e fundos de startups do mundo. Eles têm rodadas ali de inverno, de verão, para novas startups, né, os batches que eles fazem. E eles fazem... E muitos deles vêm, né, para trazer as startups na área de tecnologia. Vocês têm alguma ideia das startups com core tecnológico? Quantos % da tecnologia que é patenteado e o ouro deles é gerado por IA hoje? Conta pra gente. Quer chutar? Chutar 37,5%. Do código ser... Quanto é? Não. Acho que 60, 70 ali. 70%. Vocês dois estão sendo bem conservadores. Caramba! Então vamos chutar um número alto. 94%. Você me atrapalhou, cara. Por quê, Droga, 37,5%. Deixa eu errar em Que paz. saco. Eu dobrei e ainda fiquei mal. Cara, 95%. Caramba. 95% do código core dessas empresas, companhias de tecnologia que estão crescendo, estão começando hoje, são geradas por IA. O que são esses outros 5%? Não é vagabundo. É a galera do café. Esses outros 5%, David e Wellington, é porque essa galera de tecnologia, elas sabem usar IA generativa, elas usam para potencializar, mas eles são essencialmente pessoas hard skilled, que é uma pessoa que aprendeu a fazer código do jeito tradicional, sabe? Abrindo fórum, olhando Stack Overflow, olhando a parada toda, fez o curso e tal, mas a galera hoje, né, que está saindo de mercado agora, que a gente pode chamar de Gen AI native, né, o cara que é nativo da IA generativa, ele não tem a mesma skill que o cara que foi forjado. Sem dúvidas. Não tem. Não subestime você fazer o curso padrão de tecnologia, de ferramentas, de programação. Tô falando alguma mentira, Wellington? Não. Você que é tech lead, cara. Essa galera... Me fala um pouquinho disso. Eu também queria ouvir sobre. Cara, assim, hoje depende muito de como a gente pede a atividade. E, assim, definir principalmente ali o DOR, o que o cara vai precisar ter pronto para iniciar a atividade, vai ajudar muito. Seniors, pessoas com mais experiência, eles têm essa tendência já de olhar o que você pediu e tentar entregar mais. Só que, às vezes, ele está pensando em algo que ele já construiu. Ele não está olhando para frente as possibilidades que ele tem agora. Então, acho que falta mesclar um pouquinho, mas quando você tem esse cara que tem o core, que aprendeu a resolver problemas sem Gen AI, e esse cara olha e fala, nossa,
eu tenho isso aqui agora, eu posso colocar essa pasta debaixo do braço, eu vou conseguir resolver aquilo que eu ficava pesquisando horas e horas para resolver um problema, eu vou conseguir fazer uma pergunta muito bem direcionada, com contexto e tudo mais, para ter uma resposta e resolver em 10 minutos. Esse cara vai ganhar o jogo pra gente. 100%. Naturalmente assim. 100%. Qual que é a sua opinião sobre isso, David? Eu concordo. Eu acho que cada vez a tecnologia evolui, a gente precisa evoluir junto para se manter produtivo. Essa análise que você fez de que nenhuma máquina é mais produtiva ou mais eficiente do que um ser humano com uma máquina é perfeita. Porque máquinas não têm os sentimentos que a gente tem de entender um pouco melhor alguns contextos, alguns cenários e trazer isso para a realidade. Então, um dev que, por exemplo, hoje a gente já usa algumas tecnologias no passado, né, para automatizar teste, para fazer algumas verificações, para corrigir erro no código. Essas tecnologias melhoraram. Então, você também consegue melhorar essa sua performance nessa atividade. E a mesma forma, trazendo para um outro exemplo, por esse exemplo da culinária que você comentou. Se eu tenho um fogão que me ajuda a criar uma receita com mais performance, por que eu vou cozinhar na fogueira? Vamos trazer a tecnologia como nosso aliado para aumentar nossa produtividade e potencializar a qualidade daquilo que a gente entrega. 100%. 100%. E tem uma coisa que é fundamental, que eu falei esses dias no meu Instagram para uma galera, o pessoal achou bem bacana, que é eu, nessa posição de um cara que desenvolve IA, sabe? Eu faço no código mesmo, também faço os híbridos com IAs globais, etc. Faço essa mescla. Eu tenho muito claro que não dá para automatizar capricho. Não dá. Sim. E talento é uma qualidade humana fundamental. Não tem como transferir talento. É verdade. Não tem como, é humano isso. É nosso e a gente tem que aproveitar. A gente tem que se orgulhar de falar, cara, a máquina não consegue fazer. Eu me orgulho. Quando eu vejo lá um processo, falo, cara, não tem uma IA pra fazer isso, eu fico feliz. Falo, cara, a gente tem muito espaço ainda. Espaço pra ser criativo, espaço pra ser artístico, espaço pra ser filosófico até. Que é uma coisa que a IA não vai fazer. A IA, ela muitas vezes ela vai... O que é IA, né? Eu gosto de definir como um espelho digital. Ponto. Cara, o que a gente faz, ela vai replicar, né? Vieses. Não sei quem assistiu aquele documentário maravilhoso da Netflix, que é o Problema das Redes, o Dilema das Redes. Tem uma parte ali de vieses de contratação das redes? Ou foi em outro documentário que eu vi? Eu já vi sobre isso. Mas tinha sobre um viés de contratação. Que uma IA, ela estava fazendo contratação e ela era racista. Com a contratação, racista, misógina, tinha vários problemas. E ridículos problemas. Só que ela tinha olhado um banco de dados que o histórico da empresa de contratação era racista e misógino. Então a IA, ela não tem senso de julgamento, um juízo, né? Ela só vai replicar o que a gente faz. Então a gente tem que ser um exemplo nesse caso. A gente tem que ser o exemplo até da utilização, das boas práticas, da ética. E esse é um outro assunto que eu tive o prazer de conversar um tempo atrás e, cara, deu umas 2 horas de conversa. Cara, você comentou um pouquinho ali, né? Uma base de cloud, teve contato com a Azure. Sabe que eu tô no outro time agora, né? Tá do outro lado. AWS na veia. E o que me espanta é o seguinte: a feature, hoje a solução da AWS para IA generativa é o Bedrock. Que ele vai te entregar tudo que você precisa para você iniciar um projeto, te dando infraestrutura para você não se preocupar com as máquinas, muitas vezes com o código, e para que você possa mesclar ali o que você comentou, né, de experiência, cognitivo, juntar ali com a inteligência daquela IA para criar um produto. Como que tá isso na Azure? Conta pra mim, por favor. Cara, hoje em dia na Azure eu tô um pouco mais distante Sério? dessa parte de Azure, porque eu gosto muito das abstrações de nuvem. Principalmente minha galera de tech, como a gente tem agora uma barreira caiu, né? Quando se criou a cloud, criou-se junto é tão complexo mexer em cloud, né? Que criou-se uma profissão nova, DevOps Manager, que é lindo, mas tem algumas profissões de interface, né? Que elas vão caindo, principalmente quando a interface é tecnológica. Então, se você trabalha com DevOps hoje, fica de olho em plataformas como a Render, que faz abstração total de cloud. É a Amazon, a AWS, só que sem você ter que mexer nada nas máquinas virtuais. Adoro, inclusive. Para startup é ótimo. Quando eu dou meu curso de prototipação lá no Cubo,
o ecossistema de startups do Itaú, eles ficam bestas. Quando eles vêm, eu falo, cara, esquece DevOps desse momento. É muito importante para escala, para growth, para tração. Mas, cara, você tá pequeno agora. Para começar, usa render, $7. Você vai pagar, você vai ter uma máquina lá para você, vai rodar suas APIs todas. É maravilhosa. Faz um favor para mim, só um minutinho. Passa o seu Pix e o valor desse treinamento. Eu quero comprar agora. Cara, essa parte do... Depois a gente pode falar. O nome da empresa que eu já dei treinamentos para a Samsung, na área de AI, né, da Samsung, o campus de inovação da Samsung. Depois de um tempo sendo avaliador de projetos de IA desse campus, depois eu dei treinamentos de, cara, como é que você tira a ideia do papel usando ferramentas, técnicas, e aí eu formalizei isso com um sócio, o Gustavo, um abraço pro Gustavo do Cubo, que a gente tem juntos agora uma empresa que ajuda o empreendedor, uma pessoa que quer, o wannabe, né, a pessoa, eu tenho uma ideia, eu tô com uma vontade aqui, a tirar a ideia do papel, com metodologia validada, da minha experiência de startup, desde fundação até a venda, e também com a experiência dele de business. Então a gente une essas visões com a nossa fagulha, a nossa ótica, o nosso temperinho de IA generativa. Então a gente traz isso pro curso. É uma formação, uma trilha que a gente fala, e a pessoa, se tiver com muita vontade, ela consegue tirar a ideia do papel dela, às vezes até fazer venda em 2 semanas. Porque a gente acelera, catapulta a ideia do cara com o IA. Então, voltando à tua pergunta sobre Amazon, AWS, como é que tá? Eu entendo muito hoje as incumbents, as tech incumbents, as grandes corporações, Amazon, Google, a própria OpenAI já se considera uma. Elas são fundacionais no sentido de elas vão trazer mais ou menos as mesmas soluções para todo mundo. É muito caso a caso. Hoje um especialista de DevOps ele tem que ficar mais preocupado. Pera, eu vou voltar aqui porque eu não falei o nome da trilha, né? Eu fiz uma propaganda, chama Brooder, tá bom? É BR, vai lá. Você aí quer tirar sua ideia do papel, criar sua startup, validar ali uma ideia, um desejo, quer monetizar isso claramente, diretamente. Você está conhecendo a pessoa certa para te ajudar com isso hoje. Fala pra gente o nome do produto, próxima turma, legal. Cupom desconto. Acho que o host tá mais Desconto interessado até que a galera. Cupom Detectoast, 110% de desconto. 110. Edu, faz teu nome. Cara, vamos lá. A trilha que a gente tem hoje, né? Essa empresa se chama Brooder. A gente está sediado no Cubo de Startups. A gente tem um evento presencial, uma imersão, pra galera que quer, eu quero você me ensinando, eu quero você comigo, você pegando na minha mão e a gente indo junto nessa trilha. A trilha que eu falei que você faz online, virtualmente, em 2 semanas, a gente faz em 2 dias nessa imersão. E pra galera que, não, eu quero online primeiro, eu quero dar uma olhada, ou tô só com algumas ideias, essa trilha tem 6 módulos, tá? Desde ideação, validação da ideia, que é uma parte que é hiper importante, até, prototipação, go-to-market, mercado, persona, tem tudo lá dentro. Legal. Então, o cara que tá meio perdido, assim, eu quero empreender, mas não sei como, pode e deve, por favor, me chamar depois, falar com a Brooder, BROODER, que significa chocadeira em inglês. Porque eu não queria ser uma incubadora. Cara, eu choco a sua ideia. Chocadeira. Cara, e depois que eu descobri... Cara, a ideia do naming disso foi assim... Deu esse estalo, eu tava pensando em nomes. Eu sou péssimo de naming. Não, de verdade. Eu sou péssimo mesmo. E aí eu tava pensando em nomes... Seus camarões discordam de você. Pô, mas eles eu copiei. E aí... Cara, eu lembro que eu tava pensando, cara, eu não quero incubadora, eu não quero venture builder, eu não quero aceleradora. O que pode ser essa empresa? E eu lembro de eu escrever no Google Tradutor... chocadeira. Aí saiu embaixo. Foi um momento eureka. Cara, eu olhei assim e falei, cara, sabe quando sai um nome de startup certinho? Sonoro, ER no final, sabe? É muito startupper. ER no final, 2 Os, super útil. E aí começou a vir ideia. Cara, as IAs que eu falei que a gente tem dentro dessa trilha pra ajudar a pessoa, a gente chama elas de bros. Cara, isso ficou muito bom. Ficou muito bom. Depois que a gente começou a estressar e a oxigenar essa marca, cara, ficou muito legal. A gente vai abrir mais uma turma do online agora em abril. E a gente vai ter um presencial provavelmente em maio, tá? Segunda quinzena de maio, lá com a gente no Cubo do Itaú. Ele é focado, a gente tem esse braço para, principalmente, qual que é o nosso público, tá? Você quer tirar a ideia do papel, mas principalmente também gestores das áreas comerciais e de vendas, né? E de gestão, no geral, de uma empresa. Então, você é uma pessoa física que quer tirar sua própria ideia do papel, você tem essa habilidade, você gostando disso já é legal. E a gente tem uma trilha também, um serviço, na verdade, para empresas. Então, você tem uma área de inovação, tá querendo inovar, tá querendo construir um MVP, construir um produto novo.
né, quer uma trilha melhor, com tudo que você faz ali rápido, a gente tem esse serviço que a gente vai até a empresa, faz esse processo que é quase que a imersão que a gente faz com pessoas físicas, só que na tua empresa. É quase que uma intra-inovação, né, intra-innovation, só que é porrada, é com IA, é rápido, a galera gosta. Os executivos me adoram. Caramba, muito bom. Essa ideia é ótima, cara. Sensacional. Muito bom. Edu, voltando um pouquinho agora. Esse rapaz do Senai que ganha uma medalha, qual foi o próximo passo dele? Carhante, queria saber. Não quero enviesar a sua resposta, mas Claro. Carhante, Boa. conta um pouquinho pra mim o que é a Carhante, O Edu. que é a Carhunt? A Carhunt foi, até hoje, e eu sou muito grato por isso, a maior escola de empreendedorismo que eu tive. Disparado. Um orgulho que eu tenho de ter construído e de como que ela andou. É uma admiração enorme por todo mundo que esteve comigo nessa jornada da Carhunt. Os que ficaram pelo caminho por desvio de energia, ou porque, eu queria fazer isso, eu acho que tá andando. E os que foram até o final. Eu vou te contar o final dessa história, não vou me antecipar. Mas Carhunt, o principal foi, quando eu era consultor na Ernst Young, fundar a história, né? Você se imagina agora, você é consultor já, você é novão e tal. Eu morava ainda na região do ABC e tinha que ir lá pro Itaim, Vila Olímpia. Tipo, sempre que eu tinha um presencial, é um trajeto longo, tá? Então, eu comecei depois de alguns presenciais, falei, cara, acho que eu quero um carro. Não tô afim mais de, gastar fortunas com Uber e nem de pegar um transporte. Então, eu falei, tá, vou comprar um carro, tô decidido. Eu falei, o que é a coisa mais difícil de comprar um carro? Vocês têm alguma ideia? Tipo, o que você pensaria? Qual que é a parte mais difícil do carro? Cara, eu tenho medo dele me deixar na mão. Tá. Porque eu já fiquei na mão, Uhum. aí primeira vez comprei sem a Carhunt, né? Na segunda já tava com munição ali e eu tinha muito medo de comprar um carro e ficar na mão. Uhum. Então, fosse me dar um problema, acontecer algum problema que, sei lá, a gente tá vendo muito carro tecnológico agora que só tem peça lá da China, da Coreia e tudo mais. Isso pode deixar mais caro ou demorar, ficar com o carro O parado um BYD. mês. Nada contra. Eu, inclusive, tenho um BYD. Então pode... Isso me trouxe um pouco de medo agora no último carro que eu comprei. Uhum. Fala pra mim, Edu, qual o principal problema aí disso? Quando você falou de munição, você acertou meu problema. Eu falei, cara, geralmente quando você vai comprar o carro, eu pensava assim, eu acho que a grana é o principal, assim, eu tenho que dar dinheiro, ter dinheiro de entrada, pelo menos, pra um carro usado, não tava pensando em nada, comprar uma super máquina lá, nem nada do tipo. Eu pensei em comprar um carro usado, falei, cara, beleza, como é que eu vou comprar esse carro usado? Vou guardar uma grana, ficar alguns meses, continuei trabalhando e tal. Guardei a grana pra entrada de um carro usado popular, assim, nada que ia ser exorbitante, nem... Uau. Mas ia resolver meu problema. Falei, pô, beleza, tá na hora. Guardei a grana, comecei site de pesquisa de carro. Falei, tá, o que eu pesquiso? É carro popular? É econômico? É carro chinês, japonês? É carro francês? E aí eu descobri, eu tive a infeliz descoberta de que pesquisar carro, principalmente usado, é muito difícil. Sim. Cara, não manjo nada, sou de tech. Eu falei, eu desmontei o carrinho que eu ganhei lá quando era pequeno, não manjo nada de carro. Tem meu melhor amigo, o Henry, ele é fissurado por carro, ele me ajudou muito, assim, tudo que eu preciso de carro é ele que fala pra mim. Mas como eu não era nessa área do automotivo, não entendia nada, eu passei algumas semanas pesquisando, não sabia comparar, não sabia fazer nada. E aí aconteceu uma coisa que depois, né, olhando pra trás, eu descobri que aconteceu várias outras vezes. Sabe aquele momento que você tá cansado, frustrado, estressado, você só quer terminar logo a parada e quer, finalizar? Esses são os melhores momentos pra você fazer, assim, é o suco do MVP. É o suco do mínimo produto viável, é o suco da solução. Quando você tá nesse estado de nervos, fala, cara, não aguento mais. E aí cara, foi numa tarde super inspirada, numa sexta-feira, eu lembro, que eu sentei lá no meu, na varanda ali, no apartamento, e aí eu falei, cara, quer saber? Vou fazer do meu jeito. Eu já sei fazer automação, eu sei fazer algoritmo, eu sei fazer IA, sei mexer com dados. Por que não? Comecei a escrever um código, Pythonzão, na veia. Web scrapping, altamente proibido. Inclusive, essa parte tem que até ficar em preto e branco no vídeo, porque feriu, ó. Tô me abrindo aqui, hein? Feriu todas as políticas de todos os sites que eu usei. Mas aí eu falei, construí lá um scrapper, né? Um negócio que ia raspar os sites de várias fontes de sites de busca de carros. Não vou mencionar os nomes para eu não receber um processo. Então,
Mas ele depois de raspar esses sites, organizava, fez um pipeline de uma estruturação de dados, um ETL, né, que a gente fala, um Extract, Transform and Load. Então eu fiz esse pipeline todo, construí os dados, depois eu criei um algoritmo, uma tarde meio inspirada mesmo. Criei um algoritmo para fazer análise comparativa desses carros, quantitativamente. Igual as IAs dos fundos quantitativos fazem, a minha fazia a mesma coisa com carro. Ela aprendeu a precificar e falou, cara, se eu sei precificar carro porque eu tenho esses milhares de registros, eu sei que esse aqui tá barato, esse aqui tá caro, custo-benefício. V0 que não tinha nome ainda, Car Hunt. Cara, fiz isso, publiquei lá, construí a automação e uma coisa que eu tava fazendo há semanas e tinha feito, 20 comparações, eu consegui pegar 3 mil anúncios, comparar em 10 minutos e já sair com a melhor opção. Tipo, o melhor carro ia ser um carro japonês, ia ser um, top de linha não, mas era o melhor custo-benefício possível. E eu falei, cara, que massa, consegui, achei o carro. É isso que eu vou comprar, eu mandei mensagem pro dono e tal. E no processo, né, eu falei, cara, eu já era mais blogueirinho no LinkedIn, naquela época, hoje eu tô meio parado, mas eu já tinha, assim, uma base de gente que me acompanhava, umas 2.000 pessoas me acompanhavam no LinkedIn, porque eu postava bastante coisa sobre dados, estratégia e tal. E aí eu falei, cara, vou postar aqui, eu postei projeto, pessoal, fiz aqui um postinho de machine learning, ciência de dados, com dados de carros, automotivo, para me ajudar a tomar uma decisão estratégica orientada a dados. Coloquei a foto da planilha, porque ele me entregou em planilha o sistema que eu montei, e publiquei. Você tem alguma ideia de que aconteceu depois disso? Cara, eu imagino que deva ter chovido de pessoas interessadas, empresas querendo fazer algum tipo de parceria. David, você não tem noção. Eu comecei a receber tanta DM no LinkedIn, eu achei que eu tava famoso. Porque ele furou minha bolha. Eu falei de 2.000, ele chegou pra 10.000 pessoas rápido. Uou. E aí eu comecei a receber mensagem. Ô, Du, precisa de um carro pra mim? Ô, Du, faz tal coisa. Ô, Du, em tal cidade funciona o seu sistema? Até o momento que eu recebi a pergunta. Isso aí é uma pergunta legal pra você pensar se você tem alguma validação, algum início de mercado pro seu produto, que é, principalmente se você é dev. Me manda o código-fonte. Caramba. Cara, quando eu recebi essa, eu falei, Opa, calma. Tem valor aqui. Tem valor aqui, tem dinheiro nessa mesa. E aí, o que aconteceu? O que frustrou a minha família, principalmente, eu lembro que acharam que eu tava doido. Falaram, Du, você guardou essa grana toda. O que eu fiz? Em vez de comprar o carro de entrada, eu comecei, assim, isso foi final de setembro, em 14 de outubro, eu já tava com a primeira reunião com freelancers contratados para executar o projeto. Caramba. Eu não comprei o carro na época, investi tudo. E eu vou te falar, eu achei que aquele valor que eu tinha guardado ia ser o meu limite. Não foi. É balela. Você guarda X, é igual fazer casa. Não sei se você já, tipo, um arquiteto, alguma coisa assim. Fala, não, eu quero gastar até X. Sua casa sempre vai ser por uns 2x, 2x e meio. Não tem como. E nessa época, assim, a galera começou a me chamar e tal. E, beleza, vou começar. Isso foi em 2022. E aí, em 2022, eu fundei essa ideia, esse projeto, que não tinha nome. A gente chamava de Projeto Web Service no começo. É o nome mais genérico possível. Mais genérico possível. E geralmente os projetos começam assim, com os nomes bem bizarros. Eu tava ontem com o CEO do BTG, o Salute. Ele falou pra mim... Vocês sabem o que significa BTG? BTG, não. Talvez B de banco. Tá. Cara, BTG, oficialmente falando... E aí o Salute vai brigar comigo por estar abrindo isso aqui pra vocês. Mas como a gente tá aqui só 3 pessoas e umas 20 mil assistindo, então... Tranquilo. Então, é só amigos próximos, né? Estamos em casa aqui. Público seleto. Público certo. Ele falou, olha, oficialmente, BTG significa Brazilian Trading Group. Ok, beleza. Mas na época, lá em 1992, se não me engano, quando eles fundaram, era ele mais 6 traders, naming, branding, não ia ser com eles. E aí eles precisavam começar a mandar mensagem para organizar a empresa, né? Para organizar, porque eles estavam saindo de uma cisão de uma empresa. Cara, o Salute falou assim, ele pediu para um cara lá, a gente precisa mandar e-mail, precisa organizar a empresa. O que a gente vai colocar no arroba para não parecer pra não estar um Gmailzão lá no arroba? Ele falou, mano, coloca back to the game. Caramba. Nossa. Porque eles estavam saindo de uma cisão, então eles iam de volta ao jogo. E ficou, cara. E depois eles fizeram um processo de rebrand, contrataram uma pessoa pra falar, não, vamos trocar esse nome, que é um nome provisório, né? Back to the game, BTG. Deu certo a volta. Cara, o especialista, ele fez as pesquisas e falou, então, Salute, vamos ficar de BTG mesmo. É o melhor pra vocês. Aí, não é possível. Ele mostrou lá a pesquisa e tal, BTG.
Cara, Caramba. 3 Que traders, show. back to the game, virou o maior IB, né? O maior investment banking da América Latina. E Uau. isso é a história do nome da BTG. Nossa. Então dá pra dizer que projetos com grande sucesso, o nome fica por último. O nome fica... O Waze. Vocês já ouviram a história do nome da Waze? Conta pra gente. Cara, é muito legal essa. O Uri Levine, ele esteve aqui no Brasil um tempo, e aí eu ouvi a história, né, tava por lá, e o Uri Levine, ele falou que na época lá em 2009, 2008, em Israel, quando eles estavam fazendo a startup, eles já tinham essa ideia, a ideia da Waze sempre foi essa, de locomoção e tudo mais, para mobilidade urbana. E eles iam comprar um domínio, e a ideia do nome da empresa era Waze, Caminhos. Waze.com, Waze, caminhos.com. Só que era muito caro. Comprar o domínio Waze.com era muito caro. Aí eles viraram, PM aqui, não sei o que, o gestor de projetos. Compra lá qualquer domínio, compra Waze. E aí a gente fica provisório. Aí depois a gente compra, quando a gente tiver grana, o Waze.com. Nunca mudaram. Que legal. Naming, cara, naming é uma coisa que eu gosto de desmistificar. Cara, naming... Você não tem que... Não se mata com naming. Não se mate com naming. Você vai ter tempo pra mudar e às vezes você nem vai precisar mudar. Às vezes uma coisa que você acha que é simples, BTG, Waze... Waze nem tem significado. Fala, cara, beleza, fica legal. É personalidade, é legal. E faz sentido, porque principalmente quando é um nome que não tem muito significado, ele ganha um significado a partir da sua marca. Exato. Igual o Brother, por exemplo. É Bruder, né? Bruder. Ninguém vai lembrar que isso é chocadeira. Uhum. Todo mundo vai lembrar de você. Você Exato. ressignificou essa palavra. Exato. Cara, isso é muito legal de branding. Usar um nome, uma palavra que já tem um significado marcado, ou algo do seu setor, não é tão legal quanto você criar uma semântica nova. Isso entra muito... É uma coisa que eu falo também, seja mentorando startups, seja com colegas empreendedores. Cara, essa parte toda de significado, eu aprendi isso num curso de mídia. Eu falei, cara, criar comunicação, né? Se você quer se potencializar, você quer colocar a sua marca, se posicionar, crie linguagem também. Crie, sabe, elementos do seu posicionamento, que é uma linguagem, um idioma que a gente fala. Crie um idioma para tua marca. Por exemplo, um caso meu, até, que é bem engraçado. Eu trabalhei como especialista em dados na Fiesp um tempo. E um pouco mais de um ano, um abraço para todo mundo da Fiesp, o Breno, o Guilherme Dias, amo vocês. E aí, cara, nessa época eu tava reforçando esse teste de branding, porque para mim, todo conhecimento, ele tem que virar decisão, para mim. Tudo tem que virar decisão estratégica, assim. Você aprendeu, o meu processo hoje, como é que o Eduardo aprende? Eu estudo, eu anoto meus insights, eu tenho um momento de transformar insights em decisões, o momento de decidir. A decisão está tomada. Se eu vou executar, eu só vou delegar. E depois de acompanhar resultados. 5 etapas. É assim que eu faço hoje. Tudo que eu estudo tem que virar decisão. Por isso que às vezes eu paro alguns livros na metade. Porque eu vejo que no final da leitura diária ou algo assim, eu não tomei nenhuma decisão. Eu paro o livro. Então, esse é um método meu. Cara, tome decisões. E é um método bom porque evita você de ficar... intelectualmente gordo, né? Isso, Você não total. fica acumulando um monte de conteúdo que você não consegue tirar do papel. Total, cara. E isso, perfeito. Essa gordura intelectual ela é legal pra uma mesa de bar, só que no geral, não é bom. Então, sabe, se você não tá tomando decisões de acordo com o que você tá aprendendo, o que você tá estudando, para. Sim, não tem problema. Só troca. Não tem problema nenhum. E nesse processo, eu tomei a decisão, quando eu estudei essa parte de branding e de posicionamento, de criar um idioma de marca, idioma, simbologia e tudo mais, eu falei, tá, o que eu trabalho? Eu trabalho com dados, eu transformo dados em estratégia, vou criar um branding sobre isso. Eu criei uma hashtag dados no LinkedIn, eu ficava usando ela ever, todo post era dados no final. Eu mandei fazer uma camiseta com 3 dados, sabe? Dado de jogo mesmo, dado de cassino. Eu mandei fazer uma camiseta com 3 dados e eu usava ela toda semana, uma vez por semana pelo menos, no escritório da Fiesp. Imagina, todo mundo gravatado, não sei o quê, e chegava o bonitão lá de camisa preta com 3 dados, a galera olhava, tipo... Pouco disruptivo, né? Pouquíssimo. Não, eu sou a pessoa mais conforme possível. E aí, cara, a cereja do bolo, ou o caramelo do bolo. Lá a gente tinha uma tradição que era toda vez que tinha algum evento, ou alguma entrega, um aniversário de alguém, sei lá, uma coisa que era importante no dia, pra pessoa ou pra equipe, ele levava doce. Algum docinho, um chocolate, um bombom, qualquer coisa. Sabe o que eu levava? Um doce no formato de um dado. Uma Dado de camisa. caramelo.
Dado de caramelo. Dado de caramelo. Cara, eu reforcei tanto esse brand dos dados. Pra você ter ideia, hoje meu Instagram é edu.dados. Eu reforcei tanto essa parada dos dados que teve um evento ali da Fiesp que não teve... Alguém levou dados de caramelo, tipo, tinha lá na mesa do coffee. Eu não tava no evento. Me mandaram mensagem: ô Du, cadê você? Obrigado pelo docinho. Cara, cadê você? Não sei o quê. Aí eu, não tô. Aí ele mandou a foto dos dados. Ah, achei que você tava por aqui. Cara, Que legal. bizarro. E foi a época que meu perfil mais cresceu. Quando eu me posicionei com tanto idioma de marca, dados, esse reforço, e simbologia. Cara, Tinha uma outra hashtag que você postava que era maravilhosa. Como que era? Você precisa voltar pro LinkedIn, senão sim, estaria mais, que é mais o, curto que é na o, memória. acho que já transformou seu... Como é que é? Já transformou seu dado em estratégia hoje, tomou sua decisão... Era já alguma tomou coisa sua decisão baseada em dados hoje? Isso, Era isso. Essa era muito Cara, já forte. tomou essa muito decisão legal. baseada em dados hoje? Cara, eu colocava sempre no final. Sim. Pá. Reforcei muito. A galera no escritório lá da Fiesp, eu passava, oi, do dados, não sei o quê. Não sei o que lá. Cara, Muito legal essa ponte que você puxou de decisões baseadas em dados. Quero vincular isso com o IA. Uhum. Decisões... Qual decisão é melhor tomada? A decisão que é baseada em dados ou a decisão que é baseada em IA? Boa. Tem uma pegadinha. A pergunta é meio cabeluda. Por quê? Porque a IA consome dados. É isso. Então a sua pergunta, ela é congruente, as duas coisas. Você precisa ter dados para alimentar a IA. E a decisão baseada pela IA, às vezes ela é mais tangível ou palpável do que uma decisão só estatística. Tem uma coisa hoje no mercado, principalmente, por exemplo, no mercado de marketing. A gente tem um gap grande. Aí, quem estiver se atualizando, pensando, qual que é o próximo passo, né? O que é mais esperado para uma pessoa de carreira pensando agora, tem IA, o que eu vou fazer? Uhum. Vou dar 2 exemplos que são muito práticos. Tem gestores de tráfego hoje, pessoas que trabalham com ali gestão, né, fazem otimização de campanha, é número, é métrica, é dado na veia ali, tem muito dado. E tem, por exemplo, copywriters ou pessoas de criativo, né, que vai desenhar um anúncio, vai criar um vídeo, alguma coisa. Cara, entre essas duas pessoas tem uma barreira grande, porque geralmente, em média, tá? Se você for um bom gestor de tráfego, você não tem esse problema. Se você for um bom copywriter ou criador de conteúdo, você também não vai ter esse problema. Mas, em média, o gestor fica só no número, ele entrega a análise fria do número, e o criativo, ele espera um insight, ele espera uma direção. Fala, cara, eu quero que você crie um vídeo XPTO, com a cor tal, não sei o que não. Um não conversa com o outro, geralmente. O gestor de tráfego não conversa com o criativo porque o gestor não quer sair do número e o criativo não quer analisar. Ele prefere que alguém passe a demanda para ele. Faça um vídeo assim, assim, assado. Faça uma peça publicitária assim, assim, assado. Ele não quer... O momento estratégico aqui, essa interface, é um gap comunicativo de análise que a IA não resolve hoje. Assim, ela pode resolver, eu até tenho... Cara, eu tenho muitas IAs na minha empresa. Cara, eu tava falando de uma ontem, o Gary. Cara, depois a gente fala do Gary. Mas esse gap, ele é difícil de quebrar e as pessoas que se concentrarem em tarefas estratégicas, macro, sabe? Visão macro de estratégia, conseguir amarrar as coisas, são as pessoas que vão ter mais proeminência no mercado daqui pra frente. A gente não quer mais pessoas para executar. E eu falo como contratante também. Quando eu vou num processo seletivo, eu falo que a pessoa que está comigo precisa ter uma visão crítica, olhar estratégico. E tem 2 jeitos da pessoa não dar certo comigo. Eu falo no primeiro dia, primeira entrevista. Eu falo, olha, não vai dar certo se você não fizer o combinado e se você fizer só o combinado. Não dá certo. Então eu já espero que a pessoa traga essa visão, essa proatividade, essa questão macro. E essa interface é muito importante. Então, nessa parte de decisão orientada a dados, hoje a interface que analisa o dado, e agora a gente tem as IAs generativas, ela consegue analisar o dado, interpretar e falar, faz esse teste AB, criativo, faz tal coisa. Então, esse tipo de decisão é maravilhoso. E a curadoria humana dessa pessoa é o caramelo do bolo. Muito boa essa tua resposta, desculpa te Não, interromper. perdão, bem embora, meu amigo. Porque as pessoas hoje, quando começam a ter contato com IA, e me perguntam um pouco, quero começar a usar IA no meu dia a dia. Eu vejo que muitas pessoas cometem esse erro. Eu estou em dúvida sobre o que eu vou fazer, eu vou abrir o chat GPT e vou perguntar para o chat GPT, sem passar contexto, sem passar dado, sem empoderar o chat GPT com as informações, os dados necessários para que ele te traga uma boa resposta. Total. Essa tua resposta foi perfeita, porque dados conseguem trazer bons resultados para a IA,
E ocorre um risco muito grande de alucinar, de trazer a resposta errada quando você não fornece dados importantes, os dados que aquela IA precisa para te trazer uma resposta boa. 100%, David. Teve um treinamento corporativo que eu dei semana retrasada para uma empresa de tecnologia. Eu lembro que tinha umas 20 pessoas na reunião. Eles me chamaram e falaram, Du, a gente quer um treinamento, não sei o que lá, só que a gente quer prompt. A gente quer extrair o máximo da IA generativa. Né? A galera já usava, já era acostumada a usar, mas tem como tirar mais. Eu tive que estudar, pra vocês terem ideia, eu estudei muito neurociência para conseguir melhorar o resultado da IA. Tipo, eu adoro neuro. A gente pode ficar falando aqui de hormônio, de sinapse, de axiônios. Eu adoro essa parada de neurociência. Isso me ajuda muito na IA. Porque a IA, querendo ou não, é um cérebro digital. É uma rede de neurônios criada digitalmente. E isso ajuda muito a tirar comportamentos ou resultados que uma pessoa que não é letrada em neurociência não vai tirar nunca. E aí eu dei esse treinamento para eles. Uma coisa legal para todo mundo que quiser tirar um resultado melhor da IA, você tem que lembrar de 4 coisas no seu prompt ou na sua pergunta. A primeira é contexto. Sempre. Contexto é rei. Então, cara, coloca lá o contexto que você precisa. Tem um viés cognitivo que chama viés do contexto. Quando você está tão imerso numa tarefa que você esquece de falar, por exemplo, eu preciso que você monte uma campanha de marketing para tal coisa, tal venda, e você esquece de falar o que a sua empresa faz. Cara, eu sou uma empresa que presta serviço de IA para outras empresas, não sei o quê. Cara, falta o contexto. Lembra sempre, começou o prompt, viés do contexto. Que informação falta que um leigo ou que alguém que não tá comigo, pensa que tá uma pessoa do seu lado que acabou de chegar. É sua avó, é alguém que não sabe o que você faz. Você tem que explicar tudo antes de pedir. Contexto. Daí você vai entrar na parte de pedido, né? O que você quer, qual que é o seu objetivo. Daí você vai entrar numa parte de estrutura da resposta. Estrutura é muito importante, porque às vezes a IA ela vai interpretar que a estrutura que você quer de resposta é um texto. Às vezes ela vai interpretar que é uma tabela. Às vezes ela vai interpretar que é um código. Então, a estrutura de... Sabe qual que é o padrão de resposta esperado? É uma avaliação? É uma auditoria? Qual que é o contexto disso? Aliás, qual que é o padrão de resposta? O quarto é exemplo. Cara, quando você dá exemplo, fica filé. Fica filé. Porque quando você dá um exemplo da resposta, muda tudo. Aí ela vai te entregar um resultado muito melhor. E uma coisa que eu falei para eles, que amarra esses 5 pontos, antes até do contexto, você pedir, atue como especialista em XPTO com N anos de experiência em tal área, que já fez tal coisa. Pô, acabou. Depois que eu fiz isso ao vivo com eles estavam com um problema lá, a gente resolveu no treinamento. Eles me contrataram um treinamento para eu ensiná-los a resolver o problema, e como eu sou muito mão na massa, eu falei, não, vamos lá, vamos resolver esse problema aqui. A gente criou, tem várias técnicas que dá pra você criar personas pra responder a pergunta. Cara, é uma loucura. E aí, a gente resolveu no treinamento o problema que eles estavam tendo. Legal. Muito Prompt parecido com aquele método Pacif de escrever prompts, né? Uhum. Muito interessante. Legal. Potencializa qualquer trabalho. Qualquer pessoa consegue potencializar o resultado dela aprendendo prompt. Que no final é comunicação, cara. Exatamente. É o que a gente já fala, a gente não, né, mas gente de contratação, headhunter, a galera já falou. Gente, comunicação é skill primária. Se você não souber se comunicar, sinto muito, você não vai chegar onde você quer. Não vai chegar tão longe. Sim. Boa. Edu, queria voltar um pouquinho, alguns minutos atrás. Você comentou ali da experiência e do seu entendimento sobre a relação do copywriter, que é o cara que vai tentar desenvolver ali o criativo, ou direcionar o criativo, e o gestor de tráfego. E aí o gestor de tráfego, ele, às vezes por medo, às vezes por não querer sair da zona de conforto, não vai lá no copywriter e passa, acho que isso aqui seria importante para nossa campanha. Do mesmo jeito, o copywriter não quer analisar as métricas, tentar se aprofundar ali nas métricas para melhorar o resultado final. Cara, eu vejo isso acontecendo muito no corporativo. Muito mesmo. Até eu aqui como tech lead, esse cara aqui como PO, esse cara que eu nem gosto como PO aqui. Imagina que a gente precisa não inferir, mas às vezes ajudar o nosso colega, ou o colega precisa ter mente aberta às vezes para entender que, tu não tá fazendo teu papel como tech lead, preciso que você direcione mais aqui nesse sentido, porque isso está afetando o resultado do nosso produto e vice-versa. Tech lead, poxa, a gente passou uma história aqui pra gente que não faz sentido, não tá alinhado aqui com a nossa estratégia, que a gente tem que entregar. Dica matadora, assim, pra galera. Cara, não ficar na zona de conforto vai ajudar nisso? Boa, cara. Eu não tenho problema nenhum em incomodar algumas pessoas, porque eu acho que é só no incômodo que você cresce.
Então, se você se sentir incomodado, dá uma coçadinha, dá aquela pinicada, aproveita. É um momento legal. Porque essa questão, às vezes a gente tem times, né? Tem pessoas. Pensando num diagrama de Venn, vai. Que são aqueles dois círculos que ou tem uma intersecção no meio, ou tem uma co-intersecção, enfim. Tem alguns times que tem intersecção mínima, né? E se sombreiam um pouquinho. Né, tem uma área ali do diagrama de Venn que eles estão juntos, ou pessoas, que é o melhor dos casos. Quando o sombreamento não é grande, porque é o que se diz bastante, né, aquele ditado, cão com 2 donos morre de fome. Sim. Então, não deixe sombrear muito as tarefas. Eu gosto muito de número, tá? Assim, se você deixar sombrear até 15% entre 2 pessoas, tá legal. Assim, eu cheguei nesse número empiricamente. Cara, 15% ali de sombreamento entre tasks, entre perfis ou responsabilidades, é legal. 15%, aí você vai ter que ter, se você não tem na empresa ou entre a galera, tem que ter um quadro de responsabilidades, ó, o que é esperado de cada, e você pode ter responsabilidades, né, que são mútuas. Exato. Geralmente nesse momento, é o momento de interface, nessas responsabilidades mútuas. Agora tem aquela galera, né, que no diagrama de Venn não existe intersecção. Tá um círculo aqui, e a galera realmente não conversa. Assim que foi criado, por exemplo, o cargo de Project Manager, porque não tinha um cara entre interface de negócio e tecnologia ou outras áreas, né, no teu caso. Nesses momentos, quando não existe interface, qual que é o melhor cenário para você crescer? Cresça na incerteza ou na inação de outra pessoa. Eu tô falando isso para tudo, para vida, para negócio, para carreira, para empreendedorismo. Cresça, mais uma vez, na inação ou no momento em que a outra pessoa não tomou um risco. E toma risco, eu tô falando, olha, o cara simplesmente não quer gastar um tempo a mais fazendo isso. O cara simplesmente não... Ele sabe que o escopo dele é X, ele vai fazer só X. Só que, como organismo, seja o projeto, a empresa, o que seja, o organismo vai ganhar se eu fizer X mais 1? Vai. Vamos fazer. É crucial isso, e eu cresci por isso, vocês cresceram por isso, com certeza, porque quando você vê essa intersecção, você toma responsabilidade. É isso. Se responsabilize pelo resultado. Hoje, como é que eu resolvo isso? Né? Esses círculos que não se tocam. Primeiro, na contratação eu já aviso, olha, eu vou esperar que você traga novidades para mim, etc., como eu já falei, mas também eu resolvo com 2 coisas práticas, muito práticas. Primeiro, quem está comigo, quem está no meu time, as pessoas que se falam ali, tem que ter responsabilidades muito claras, e quando ela tem responsabilidade sobre aquilo, ela vai literalmente, ela vai tomar ações que às vezes estão fora do escopo dela para garantir o resultado que é esperado dela. E a outra, quando não há interface, a interface que eu crio entre essas 2 pessoas, caso gestor de tráfego e copywriter, ou criativo, ou caso tech lead, PM, etc., quando a interface não está bem definida, eu crio, geralmente, um mecanismo de interface. Que, olha, eu espero do meu gestor que ele me entregue um debriefing, um insight XPTO, e eu espero do meu criativo que interprete os debriefings para me dizer qual é a estratégia que ele vai aplicar ou justificar as ações criativas que ele vai tomar. Tem um documento para isso. Cara, ó, eu quero que você chegue até aqui, e eu quero que continue a partir daqui. E isso fica muito claro. Ó, o gestor de tráfego, acabou a campanha, eu não quero que você me fale o CTR, eu não quero que você me fale o CPM, eu não quero essa parada, não. Assim, essa informação sem progressão é inútil para mim. Então eu quero que você analise, me traga um debriefing dessa campanha, desses resultados que a gente está tendo, para N... Estou colocando um exemplo aqui do gestor de tráfego, mas eu vou deixar ele um pouco mais abstrato. Ó, você tem esse resultado, eu quero que você avalie o teu próprio resultado, me mostre um relatório, alguma coisa, eu coloco o que eu espero desse relatório, e uma noção que algumas pessoas perdem às vezes, mas que eu aprendi que é muito importante, é definir por que é importante. Essa pergunta é matadora. Quando você vai lá e coloca por que isso é importante para a pessoa, muda tudo. Você fala, eu quero um debriefing. Cara, tá. Mas só, eu quero um debriefing, eu quero uma análise do seu resultado, porque a pessoa Y vai usar isso para fazer ABC que tem resultado, impacto direto no projeto, na estratégia X. Então escreve, não deixe transparente o seu resultado, né? Se você está na posição de liderança ou na posição de gestão. É importante por isso. A pessoa vai entender o que é esperado, eu chamo de documento de interface, e aí a próxima pessoa, quando ela lê, ela fala, olha, o Wellington, pessoa X, você vai ler essa parte do documento, ela tá falando para você tem que interpretar. Coloca eu quero que você interprete dessa forma. Quase como se você fosse falar com o chat GPT. Não muda, a comunicação não muda, seja com máquina, seja com pessoa. Você vai falar o contexto, eu preciso disso para isso, isso vai orientar a sua ação.
Porque o melhor dos casos, dos mundos, é você criar esses documentos de interface em que você, gestor, você, líder, ou você, colega de mesa dessa pessoa mesmo, consegue deixá-la trabalhar o melhor dela e ela não vai ficar te acionando. Tipo, cara, interrupções por uma pessoa que fica te acionando, tipo, isso aqui, eu posso fazer isso? Mas, eu não entendi tal coisa. Cara, se o documento de interface está bem feito, a pessoa, ela pode te acionar, é natural, mas poucas vezes. E aí você atualiza esse documento de interface, sempre. A pessoa acionou, a métrica de sucesso desse documento de interface é depois de criado, depois de entregue o documento de interface, quantas vezes essas duas pessoas precisaram ficar em alinhamento? Ficaram se falando de novo, uma coisa, um pedindo para outro, sabe, tocando bola e ninguém faz gol? Sim. Então é isso. Então eu uso essa métrica. Quantas vezes a bola foi e voltou? Aí eu atualizo o documento de interface. Nossa. É isso. Muito bom, cara. Curti, hein? Vou assistir esse episódio várias vezes, cara, pra melhorar meu dia a dia. Como que é? Tem que anotar tudo, cara. O curso tá de graça. Nossa, tá maluco, velho. Eu vou me inscrever por gratidão. por tudo só que rolou hoje. Dando continuidade nesse mesmo tema. Uhum. Isso, fazendo essas técnicas, a gente aumenta muito a nossa produtividade. A gente corre algum risco de flertar com a hiperprodutividade em cima disso. Uhum. Teu ponto de vista sobre isso? É algo bom? É algo que eu preciso evitar? Ou é algo que eu preciso buscar? Legal. Eu gosto dessa pergunta porque hiperprodutividade é um tema daquela lista que antes do podcast eu tava falando, TEDs que eu nunca dei. Inclusive TEDx São Paulo, TEDx Santos, pode me chamar também. Tô ansioso para participar. E hiperprodutividade foi um foco meu por um bom tempo, principalmente quando eu comecei a estudar neurociência, etc. Eu falei, cara, como é que eu transformo meu dia em 80 horas? E eu consegui, cara. Na época que eu fundei a Carhunt, eu tocava um CLT, tocava Carhunt, tocava os cursos de idiomas, né, as línguas que eu falo, tocava um namoro. É importante, relacionamento humano. É por isso que o cara não envelhece, mano. O cara tem 80 horas por dia, eu só tenho 24. Cara, eles perguntavam, falavam, Du, que magia é essa que você faz? E eu desenvolvi várias técnicas, entre time boxing, organização do dia, demandas, etc. Me tornei hiperprodutivo e tive um burnout. Então, a hiperprodutividade, ela tem que vir junto com uma palavrinha que é crucial, que é sustentabilidade. Aprendi isso com a Isabela Camargo, que fala muito sobre sustentabilidade no corporativo, né, para sua rotina, para ter. Eu não gosto da palavra equilíbrio, eu gosto da palavra sustentabilidade. Como é que, cara, sustentabilidade a gente pensa que é uma coisa distante, mas eu trago no momento agora, eu me pergunto, eu tenho uma frase que eu me pergunto, cara, se eu continuar fazendo isso todos os dias pro resto da vida, eu vou ter impacto positivo ou negativo? Isso é sustentabilidade. Se a resposta for mínima, você projeta o resultado disso. Se eu continuar fazendo isso aqui todo dia, se eu continuar bebendo Juice Monster de cereja todo dia ou toda semana, o impacto é positivo ou negativo no resultado final, assim, no macro? Aí eu olho, cara, então eu consigo medir o quão sustentável uma ação é ou não. Hiperprodutividade, ela é boa para momentos certos, mas se ela não for aliada à sustentabilidade, ela é perigosa. Ela é perigosa na saúde, na família, em tudo. E performance também. No total, né, cara. Se você pensa, eu consigo trabalhar nessa hiperprodutividade aqui, eu vou produzir X em um mês. E depois eu vou ter um burnout, eu vou ter que me afastar do trabalho. Ou eu consigo trabalhar numa produtividade um pouco mais sustentável e produzir, metade de X consistentemente por 4 meses. Pô, no final você produziu 2X. É muito melhor. Sim. Então, cara, hoje eu tenho momentos de leitura, de ócio no meu dia, e foi uma coisa difícil. Você fala, cara, eu vou ter que parar um pouco pra não fazer nada, tipo, pra olhar pro teto e tal. Eu achava bizarro. Quando alguém me falava muito, falava, Du, segura, cara, você tá novo ainda, você vai ter take it easy. E aí eu achava estranho, eu achava ruim, até que eu tive uma experiência de saúde que piorou mesmo. E aí eu falei, tá, vou aproveitar e equilibrar. Eu falei que eu não gosto de equilíbrio, eu gosto de homeostase, para definir isso. Qual que é a diferença de homeostase e equilíbrio? Equilíbrio tá parelho. Homeostase, nosso corpo está em homeostase, é um princípio biológico. Isso significa que a gente está em desequilíbrio sustentável. Se a gente tivesse equilibrado com a temperatura ambiente, a gente ia estar
ruim, né? Porque nosso interno é 36, mais ou menos, 37, e o nosso externo aqui deve estar uns 20 e poucos graus. Então, a gente já tá meio morrendo. E a sístole e diástole do nosso coração, por exemplo, tá em desequilíbrio. A pressão é diferente quando expulsa o sangue do coração e quando volta pro coração. Então, cara, tá em desequilíbrio constante e o corpo funciona perfeitamente. Então, cara, lembrar dessa homeostase é sempre bom. Você não precisa estar equilibrado, precisa estar homeostase, que significa que você está produtivo e sustentável. Desequilíbrio sustentável. Uau. Para os Mais mais um simples, um pouco de droga e um pouco de salada. um pouco de salada. Muito bom. Edu, e aí falando da Car Hunt, desenvolveu, Uhum. quero saber duas coisas. Quando você consolidou e falou, cara, Car Hunt é um produto e eu tô no mercado, tô no game. Uhum. Quando foi que você percebeu isso, que estava consolidado, ele entregue o produto? E também me conta o que aconteceu em setembro de 2024. Setembro de 24. Não vou dar spoiler, Tá vou dar a bom, data. Tá bom. Só as datas. Olha, senão até bem, talvez, simplista na resposta da primeira pergunta. Tá. Quando é que eu percebi que eu tava no game, né? Quando é que deu aquele estalo? Teve 2 momentos. O primeiro momento foi... 23, 24... Foi em 2023, quando eu comecei o primeiro crachá de evento que eu tava indo, tava escrito Car Hunt. Legal. Cara, Animal. isso é animal. Quando você vai pra um evento, alguma coisa, você materializou a coisa. As pessoas vão olhar no seu crachá, vai ver Eduardo Nunes, embaixo vai ver o nome desse seu projeto, dessa sua empresa, da sua ideia, que agora as pessoas vão começar a reconhecer. Esse foi o momento total que eu percebi que eu tava no game. Isso foi mais ou menos em... Poxa, eu acho que foi em maio de 2023. Falei, cara, tem... Maio? Não, foi depois. Foi julho. Foi julho de 2023. E aí... 2023. E o segundo momento, acho que que você percebe que eu tava realmente no game, foi quando no ano passado, em abril 24, eu dei uma palestra no Web Summit Rio, o maior evento de tecnologia, assim, de summits assim, de tecnologia assim, do Brasil, 10 mil pessoas por... Não, é animal, eu vou de novo esse ano. Eu vou estar lá Legal. no Rio daqui a 4 semanas, eu acho. Legal. E quando eu dei uma palestra de tecnologia na área de AI e Machine Learning lá, e a gente tinha um stand da Car Hunt. Cara, eu levei a placa embora pra São Paulo. Imagina um cara carregando uma placa desse tamanho no aeroporto de Congonhas, tipo do Rio. Foi uma experiência muito legal. E aí eu levei a galera, tal, a gente ficou lá no Rio. Nem o Rio eu conhecia ainda, a gente foi pra isso só. Então eu falei, cara, tá. E aí eu comecei a fazer negócio, depois da palestra a pessoa me chamava, tudo mais. E aí eu realmente percebi, cara, isso aqui tá tracionando, tá... e pro negócio da Car Hunt, né, que muita gente não sabe, mas a Car Hunt, ela não fez faturamento nunca. Bizarro, né? Tipo, cara, como assim? É um negócio que, tipo, qual que é a mágica? A tese sempre foi usuário. Tecnologia e usuário, sabe? A gente tentou, não vou mentir, a gente fez alguns testes, porque eu era inexperiente nessa parte de startup e tudo mais, eu aprendi fazendo. A gente costuma brincar que empreendedor é o cara que pula do penhasco e constrói o avião na queda. Então esse processo de aprender fazendo, primeiro a gente tentou monetizar o usuário final. A gente não tinha as noções de product market fit, willingness to pay, ability to pay. Tem várias métricas que estão envolvidas no processo de validação da ideia e de até modelo de negócio, que eu aprendi errando muito. E é isso que eu ajudo a galera lá na Bruder a não errar, inclusive. E aí... Depois disso, a gente mudou o modelo, né? Depois desses erros de precificação, cara, não vamos tentar fazer dinheiro, vamos tentar fazer usuário, tecnologia, traz gente, tudo mais, melhora. Pra você ter ideia, a gente construiu um site top, cara, top. Esse site ele foi usado uma vez, depois tentamos tracionar de novo, não deu, e a gente teve que desapegar. 1 ano construindo um site que não foi pro público, não chegou, tipo... Não usamos. Dinheiro meu, tempo da galera, dos meus sócios, e a gente só teve que... Cara, vamos desapegar. E a gente teve que migrar tudo para Instagram e WhatsApp, interfaces diferentes. É difícil. Acho que para mim a maior dificuldade nesse processo foi desapegar de algumas coisas e aprender, né? A pivotar. Pivotar, cara, muda de direção e não olha para trás, sabe? Assim, você olha para trás só para aprender, mas você não olha com aquele saudosismo. Você tem que olhar você tem que ser meio frio nesses pontos, cara. Sim. Lindo, mas não pra agora, talvez nunca. E difícil isso. Difícil. E aí depois, em setembro de 24,
a gente teve um processo ali. Eu vou ser bem... Eu vou ser tão... Como é que fala? Eu vou ser tão prático, ou vou dar tanta informação quanto um salmão ensaboado. Então nesse processo, eu acabei conhecendo ali um pessoal, conheci uma galera da área do automotivo. O que começou como uma potencial parceria, depois acabou virando uma proposta de compra. Legal. E aí a gente avançou nesse deal aí, que tá muito bacana, entre a Car Hunt e esse outro grupo, porque eles estavam procurando tecnologia, né? E a nossa tese... eu avisei, galera, a gente não faz dinheiro, vocês estão ligados, né? A gente não faz, não tem caixa a empresa, o caixa é o Eduardo e é isso. E eles falaram, não, tudo bem, a gente entende, é cash-in total na operação e vamos crescer a base de usuários para depois, a tese, depois vender para um banco, vender para enfim. Isso, eles estão rodando hoje, eu saí da operação da Car Hunt, em outubro mais ou menos, do ano passado. Então, outubro que finalizou isso, e aí eu saí depois, em seguida, da operação da Car Hunt e, cara, depois disso, essa experiência, né? Vamos chamar de uma tríade. Consultoria na Ernst Young, em tecnologia. O meu histórico de empreendedorismo, criar negócio do zero, tracionar, entender, pesquisar. Tive que aprender muita coisa, vendas, marketing, tudo. E a minha base técnica de criar IA me tornou um cara minimamente perigoso. E os empresários que eu acabei conhecendo na jornada, e tô falando tantos de nomes que são muito grandes, mas não tem posicionamento digital, e nomes que têm muito posicionamento digital. O João Kepler, por exemplo, a galera do Desinchar, por exemplo. Tava com o Lorhan ontem, conversando e tal. Então, acabei conhecendo muita gente nesse trajeto. Por isso que eu falei no início que eu sou muito grato nessa jornada que eu tive da Car Hunt, porque, cara, não foi o primeiro negócio que eu tive, a Car Hunt. Ela foi meu terceiro negócio. E foi os outros dois primeiros eu quebrei mesmo. E é legal, porque tem muita gente que fala que romantiza a parada de empreender, etc. Cara, pra mim é o contrário. Eu tenho um amigo meu, meu Deus, o nome dele sempre... Marlon Pascoal. O Marlon, eu conheci ele no Hacktown, que é um evento que tem em Minas Gerais, de tecnologia, startup, empreendedorismo e tal. Em Minas Gerais, uma cidadezinha pequenininha, chama Santa Rita do Sapucaí. É muito legal esse evento, quem quiser vá um dia, porque o evento é a cidade inteira. Diferente dos eventos que a gente vai, que tem um galpãozão e tal, tem uns estandes. Não, lá as palestras são nos bares da cidade, os eventos são nas quadras das escolas. É muito legal, é muito diferente. É um evento meio cansativo, porque você vai ficar rodando a cidade, mas a cidade é pequenininha, em Minas Gerais. Eu particularmente adoro Minas. Pra mim é o Brasil que deu certo. Já falei pra minha família, assim, quando eu fizer um exit daqueles, assim, tiver uma tranquilidade maior, eu já falei, quando eu quiser encostar mesmo, eu vou comprar um sítio lá em Minas, 2 cavalinhos, perto de umas montanhas, uma cachoeira no terreno e pronto. É isso, é meu sonho, assim. E nesse Hacktown, a gente... Pô, esqueci porque eu tava falando do Hacktown. Do Marlon? Do Marlon, conheci o Marlon lá, boa. Eu conheci o Marlon Pascoal lá e eu fiquei muito, assim, gostei muito dele. Ele deu uma palestra, eu assisti, deu uma palestra e ele falou sobre como ele quebrou, acho que, 8 negócios. Uou. E aí o cara, o que é um perito? Vocês têm a definição de perito, assim, na ponta da língua? Perito? Perito, o que é um perito? Eu diria que é alguém que faz muito bem determinada função. Legal. Um expert. Boa. Você? Eu iria na mesma linha. Eu tava trazendo um pouco mais porque eu conheço de, sei lá, perito. Criminal. Criminal, tal. É um cara que vai compreender, ele vai enxergar algo que as pessoas normalmente não enxergam. Boa. Eu vou te falar a minha definição de perito. Perito é um cara que errou tudo que tinha pra errar num assunto específico. Isso é um perito. E um consultor é um perito com habilidade de comunicação. É isso. Assim, claro, eu gosto dessa definição de consultor, mas tem muito consultor por aí que é um cara que ele só estudou e nunca aplicou. Eu só contrato uma mentoria, uma consultoria de um cara que fez. De preferência, um cara que fez muito e errou muito. Eu errei muito. E faz sentido porque você contrata um consultor para fazer com que você não erre. Não erre, exato. Então, se o cara se nunca o cara errou, conhece todos os caminhos de possível erro, esse é o melhor perito, esse é o melhor consultor que você pode ter ao seu lado. Total. Essa definição, quando eu tive eu não falo nem que fui eu que cunhei. Eu tive o vislumbre, a inspiração passou pela minha cabeça. Eu falei, cara, é isso. Eu anotei. tem um provérbio em latim que eu gosto bastante, que é verba volante, scripta manente.
falo isso para os meus clientes, falo isso para o meu time, para minha galera, e tenho isso escrito num post-it no meu escritório em casa. Que é: palavras voam, o que é escrito permanece. Cara, você teve a ideia, passou ali, a musa da inspiração passou por você, escreve, não se esquece. Porque a área do nosso cérebro que mais consome energia, o cérebro já é o órgão que mais consome energia proporcionalmente ao nosso corpo. E a área, eu gosto muito de neuro, já falei. E a área do nosso cérebro que mais consome energia é o córtex pré-frontal, essa parte aqui da frente. Ela é a área das ideias, é a área que você vai gerar isso, é a área da memória de curto prazo, é a área que as coisas estão pipocando ali, é a área que pipoca a sua cabeça. Pô, você vai gastar essa energia toda pra nem escrever, cara. Escreve. Eu chamo minha agenda de córtex pós-frontal. Tipo, tá ali a agenda. Tá em algum lugar, não posso esquecer. Exato, anota tudo. E aí eu conheci o Marlon, ele me ensinou uma noção de negócio, de business, sobre validação de ideia. E quando ele falou aquilo, eu falei, não é possível. Ele falou, cara, eu vendo tecnologia antes de construir. Eu vendo, valido que tem alguém querendo pagar, aí eu construo. Eu não construo mais antes de vender. Cara, se eu tivesse ouvido isso em 2022, na área da Car Hunt, nem dev eu tinha contratado. As primeiras pessoas que eu contratei foram devs, depois eu contratei um designer. Aí eu descobri que o designer devia ter feito o wireframe, né, o site, antes do dev. Puta, olha, errei muito. Mas, cara, o Marlon, ele quebrou esses vários negócios e por isso ele tem minha admiração. Ele é uma das pessoas que eu mais admiro. Eu tenho vários colegas meus, empresários, e os mais famosos e tudo mais, que falam, cara, não romantiza. Eu gosto quando a pessoa vira e fala, cara, eu já quebrei 3 negócios, já quebrei N negócios, fui consultor ou conselheiro de um negócio que quebrou também. É legal isso, porque, primeiro, a pessoa que quebra e continua é um cara resiliente, no mínimo. Né? Faça esse filtro. E outra, o cara que quebra e fala que quebra é um cara confiável. O cara não tá escondendo o erro dele, ele tá aprendendo, ele tá mostrando. Tem o livro do Ray Dalio, que é Empresas Feitas para Vencer. Ele tem uma definição... Ray Dalio não, é do... Porra, não é do Ray Dalio, é do... Meu Deus. Bom, Jim Collins. Ele fala lá que o tamanho do seu erro é proporcional ao tamanho do seu próximo acerto. Então, cara, quanto mais você erra, cara, abraça o erro. Só que aprende, né? Não abraça e chora. Não abraça e chora. Abraça, aprende e sabe, beleza, não erro mais. Erre novo. Show demais. Cara, então, hoje você não tá mais na operação da Car Hunt. Não. Ainda tem alguns detalhes aqui sórdidos que vamos deixar debaixo do pano. Mas o que o Eduardo tá fazendo agora? Legal. Esse cara aqui fundou uma startup, ia para um lado, ia para o outro, não monetizou, entendeu que o caminho era outro, fez acontecer, uma parceria que virou algo mais. E agora... O que o Eduardo está entregando, o que o Eduardo está produzindo. Eu quero saber visão de longo prazo, o que o Eduardo está construindo, legal. Sem muitos detalhes. Claro, a gente sabe que precisa controlar algumas coisas, poucos spoilers. E o que o Eduardo faz todos os dias para atingir aquela meta. Pô, adorei a pergunta. Tá, vamos pós-startup. Para onde que eu olhei, né? Os colegas empresários falaram, você é um cara perigoso, sistemas de marketing, vendas e automação, consultoria. Amarra isso aí, cara. Faz alguma coisa. Então, eu comecei super artesanalmente nesses ambientes e clubes de empresários que eu fui entrando mesmo, sendo convidado, a ajudar a galera. Que um empresário chega para mim e fala, tem essa névoa toda aí de IA, não sei como é que eu coloco na minha empresa. Pô, trabalho com agro, trabalho com hospital, trabalho com não sei o quê. Dá para ter IA aí dentro? Onde que eu coloco? Então eu ajudo, primeiro, num escopo de consultoria mesmo, o cara a priorizar o investimento dele em tecnologia. Então, primeiro eu falo lá, cara, você quer... Qual que é o melhor caminho para você ir, colocar a tecnologia, colocar dentro do seu processo, dos seus dados, das suas etapas, tudo. Então, eu vou lá e conheço centenas... Vou tirar um pouquinho o sapato da humildade agora e falar, cara, eu conheço pelo menos 230 modelos de IA diferentes. Então, escolher eles é uma parte de consultoria minha. Cara, ó, para você é esse, para esse caso é isso. E é isso. E... Depois desses escopos de consultoria, geralmente o cara fala, tá, gostei muito do que fazer. Eu falo pro cara o que fazer, o empresário, geralmente. Eu trabalho com... Minha principal operação hoje é a Solid Tech, né, tecnologia sólida. Então, a gente trabalha com médias e grandes empresas, enterprise também. Mas é colocar IA para otimizar e aumentar a margem desses negócios. E, você faz
criação de conteúdo com IA? Não. Du, você faz contabilidade com IA? Não. Du, você faz RH com IA? Não. Eu faço gestão e comercial. Só. Esse é o meu escopo. Eu faço operações que vão realmente mexer ponteiro lá na ponta do cara. Lá no dashboard dele, ele vai ver, legal, minha margem está subindo, meu faturamento está melhorando, minhas operações estão com mais aceleridade. Então, depois dessa consultoria de o que fazer, tem uma parte de arquitetura. Eu faço arquitetura de IA, porque eu faço IA feita sob medida para essas empresas. Né? Eu escrevo uma parte, faço alguns híbridos com ferramentas de mercado. Então tem muita coisa ali que dá para tirar muito daquele suco ali. E aí essas empresas me chamam para uma arquitetura. O projeto é grande. Tem um projeto que a gente vai até apresentar na COP esse ano. Então, cara, eu não posso dar muito spoiler sobre ele também. Mas a gente constrói essas IAs para esses empresários, para essas grandes empresas, esses modelos, tanto para novas ideias deles. Né? Os empresários me procuram. Du, eu tô com uma ideia, quero transformar. Né? Eu acho que IA cabe em tecnologia no geral. Du, eu quero otimizar um processo da minha empresa. Né? Tem uns corner jobs lá que a galera fica fazendo. Eu vejo lá eles preenchendo planilha, mandando e-mail. Eu não gosto dessa coisa. Eu quero otimizar, deixar a galera com mais tempo para pensar criticamente. E também tem a parte de, Du, eu tô com medo de ser disruptado. Eu tô vendo meus concorrentes fazendo umas paradas que eu não sei fazer não, cara. Você me dá esse help, né? Me ajuda a me manter diferenciado no mercado? Ajuda. Então aí entra nesses escopos de arquitetura. Depois de uma arquitetura... A última arquitetura que eu entreguei tinha 80 páginas. É um plano de ação, ó. Você tem que fazer... Usa essa ferramenta, usa essa IA, não sei o que. A gente constrói um código mais ou menos assim. Cronograma, preço, prazo, tudo. É arquitetura. E aí o que eu falo pro meu cliente? Ô, David, você comprou uma arquitetura minha, né? Comprei. Legal. Pega esse documento, leva em 10 software houses e pede pra galera te orçar. Metade das software houses vai falar que o preço é 3 vezes o que eu cobro, geralmente. A outra metade vai falar que nem sabe fazer. É bizarro. Eu incentivo meu cliente, parece tiro no pé, mas não é. Falo, cara, vai lá e apresenta isso aqui pra eles. Deixa eles criticarem, deixa eles falarem como é que eles fariam, quanto que eles cobrariam. Porque o meu processo, como eu sou dessa área de MVP, de startup, eu sei fazer rápido, barato, sabe? Eu sei dar o resultado que o cara quer rápido, sem custar muito, né? Eu não vou esfolar o cara, nem porque ele tá testando, tá se inteirando na IA, entendeu? E os próximos escopos Du, legal, gostei, eu tenho uma equipe de tecnologia, eu trabalho com tech e tudo mais, tenho uma galera aqui, mas eu acho que a galera não vai executar exatamente o que tá aqui. Você não consegue dar um help? No começo, Wellington, eu falava, não, claro, tá aí, eu já te entreguei a arquitetura, vamos lá, a gente avança. Se precisar, meu zap tá aí, eu tô um WhatsApp de distância. E aí a galera começou a abusar. Começou não, Du, entra numa carro aqui comigo, não sei o que, abria o código, aí falava, Du, o que faz aqui, não sei o que, não. Calma lá. Aí eu criei um escopo de assessoria. Você pode me contratar N meses para ser o seu assessor nesse projeto, tal, eu e minha equipe, a gente tem uma equipe para isso. Beleza, a gente pode te fornecer essa confiança, essa segurança de que a arquitetura vai ser executada. Fala, Du, tenho uma equipe de tech, mas não quero parar eles. Ou, Du, não tenho equipe de tech, o que eu faço? Você consegue fazer para mim? Consigo. A última linha na minha arquitetura é quanto que eu cobraria para fazer para você. Então, é por aí. A gente tem esses desenvolvimentos gerais, né, para tecnologia sob medida, de IA para essas empresas, melhorar a margem, operações comerciais, tudo mais. E a gente também tem alguns projetos ou escopos que convergiram em vários clientes que eu atuei. São 7 escopos que convergem, desde um vendedor miojo, literalmente é um SDR digital que a gente prepara em uma semana para teste e estresse. Ele não vai vender, mas ele vai fazer toda a qualificação, né? Se a sua empresa tem essa especialização em vendas. Esse sai bastante, porque o nome é bem comercial, né? Vendedor miojo. Pô, dá uma semana e tá pronto para atender cliente e tudo mais. Tem uma parte... Clínicas me contratam bastante, né? Rede de clínicas, geralmente, porque eles precisam ter... O atendimento, geralmente, dúvida sobre o processo estético, algo assim. Tem muita dúvida, a dúvida é sempre igual, e aí tem que ter 20 pessoas lá atendendo, tirando as dúvidas. Cara, bota um vendedor miojo lá que ele vai tirar as dúvidas e ele já faz até o agendamento das consultas, das clínicas, ele tem acesso nos APIs dos calendários. É bem, bem legal. Dá ROI pra eles, né? Costumo dizer, cara, eu sou caro, mas eu dou ROI. E, bom, tem IA de alta gestão, que é uma IA que acompanha todos os dashboards da empresa, o CRM, o ERP, ela tá lá dentro. Eu gosto de colocar IA de dentro para fora da empresa. A parte superficial, de atendimento e tudo mais, é legal, dá ROI. Mas, cara, de dentro para fora, sabe, top-down, é muito mais interessante para a empresa. Porque, pô, imagina, tem 2 tipos de IA hoje. As reativas e as proativas. Reativa, ChatGPT. Mandei mensagem, não sei o que, ele vai lá e responde.
proativa. A IA tá olhando o seu dado, tá analisando suas janelas, seus fluxos de venda, seus fluxos operacionais, seu tempo de gestão. Ela vai lá, analisa e fala, peguei aqui o negócio. Ô Wellington, faz tal coisa. Essa semana, tua produtividade caiu nesse time tal. Ou a loja tal tá com tal coisa. A empresa tal tá com tal questão. O cliente tal tem uma janela de compra que ele compra a cada 60 dias, tá fazendo 55. Manda uma mensagem para ele. Isso é uma IA proativa. Entendeu? Ela tá ali, ela entende o seu negócio, ela tá preocupada com o seu negócio. E essa é a de alta gestão, que eu falo para alguns clientes. E tem vários outros cases que acho que... Eu não vou fazer muito pitch aqui, não. A galera que estiver interessada, manda mensagem lá, sei lá. Mas eu faço isso hoje. E planos, assim, próximos passos, etc. Hoje eu estou no processo de expansão do meu modelo de negócio, né? O meu modelo já está bem validado, a gente tem uma estratégia legal, ferramentas internas que ninguém tem no mercado. O Gary, que eu comentei hoje mais cedo, cara, eu só consigo vir aqui, tipo, ficar várias horas gravando. Eu nem não peguei celular pra nada hoje. Isso é difícil o empresário fazer, porque o cara, ele fica... Cara, tá resolvendo um incêndio a cada 2 minutos. O Gary resolve meus incêndios. Ele tá no meu CRM, ele tá no meu RP, ele tá no meu WhatsApp. Quando eu marco uma reunião com um cliente que não tava lá no CRM, o Gary manda mensagem. Ô, Du, que cliente é esse? Como é que foi a primeira conversa? Onde é que você conheceu ele? Depois que eu respondo no WhatsApp, eu mando um áudio. Conheci ele em tal feira, não sei o que, aconteceu tal coisa, ele tá precisando de tal execução, tal solução. O Gary recebe o áudio no WhatsApp, interpreta, cria o card no CRM, atualiza e já marca a próxima ação. Ó, a reunião é tal dia, não sei o que lá. Vamos já pesquisar, ele já pesquisa sozinho o caso da empresa. Fala, a empresa é X. Ele vai lá, abre o Google, pesquisa, entende a empresa, monta o documento, joga na pasta, sabe? É tudo automatizado. Tudo pronto. Tudo pronto com IA, legal. cara. Até as propostas é o Gary que monta pra mim. Tipo, 1 hora antes da reunião, o Gary me manda um briefing pra não lembrar. Pra não esquecer, né? Tipo, o que você falou com ele? O Gary me manda no WhatsApp. Du, primeira conversa com ele foi tal, ele tá em tal etapa do CRM, tá procurando tal coisa. Ele mencionou tais objeções. Pô, eu entro na reunião, eu entro um canhão. Eu entro até com perguntas pra fazer durante a reunião. Como é que é tal coisa? Como é que é tal processo? Porque até você engrenar, às vezes, na reunião, pô, demora. Por que você não coloca um sistema pra te ajudar a engrenar? Você chega na reunião com pauta. Eu não faço reunião sem pauta. Nunca mais. Eu faço o mínimo de reuniões possíveis. Sempre. Então, até meu time de tecnologia, que eu acho que é a maior parte do público aqui também, né? Sim. Pô, o Gary também é um gestor de projetos. Eu criei o algoritmo do Gary tem 2 anos, que eu criei, um pouco mais de 2 anos, na verdade, que eu criei. Ele usa alguns algoritmos, tanto genéticos, que eu gosto bastante de usar em alguns sistemas, tanto algoritmos de logística para fazer adequação e otimização de equipe. Pô, caiu um projeto, CRM lá, o cara passou de cliente de proposta a proposta aprovada. Isso é um gatilho. Pá, chega no Gary, beleza, proposta aprovada, ele já tem um histórico, porque ele participou da reunião, ele participou da reunião online, ele participou do processo de definição das tarefas, ele participou do orçamento, ele viu a proposta, ele sabe o escopo, pô, ele tem tudo que um gestor precisaria ter. Ele entra lá no meu sistema de gestão de projetos, no meu Gira, no meu ClickUp, etc. Ele vai lá e ele olha as pessoas que estão disponíveis no meu time, cascateia as tarefas já, com prazos, datas, para atender a expectativa do cliente, e já avisa, gente, vai começar tal dia, o David faz tal coisa tal dia, o Wellington tal coisa tal dia, Eduardo marca a reunião para tal dia, sozinho. Uau. Cara, Isso é o escopo de um produto pronto. Já passei por aquilo, documentei tudo, e aí você simplesmente coloca o Gary, pô, Isso. nesse projeto X a gente fez isso com tantas pessoas, ele já divide, ele já divide, cronograma, tudo divide, organiza, faz tudo e acompanha. Se o Wellington estava marcado para fazer uma task até quarta-feira, na quinta-feira, se o Wellington não tirou ela do sistema de gestão de tarefas, o Gary vai te mandar um WhatsApp. Wellington, tá tudo bem? Deu a tarefa tal. Muito bom. Cara, é animal. E aí ele acompanha. Eu não gosto dele. Eu não gosto dele em reunião. Eu gosto dele em texto. O Gary tá no grupo da firma. E aí ele acompanha as deles. Porra, esses dias foi engraçado demais. A menina, uma pessoa do meu time, tava com enxaqueca. Aí ela meio que tava atrasada em umas tarefas. Ela mandou: gente, desculpa, eu tô com enxaqueca, eu vou começar um pouco mais tarde hoje, não sei o quê. O Gary viu, mandou: sinto muito que você está com enxaqueca, eu recomendo que você tome um chá de tal coisa, não sei, pra melhorar. Mano. E aí ele identificou: eu vi que você falou de tais tarefas, eu já identifiquei que elas não estão no ClickUp, eu vou adiantar e criar elas no ClickUp pra você. Cara, Caramba. é animal. Eu só consigo parar meu dia assim pra ir em evento, ficar o dia inteiro, sair pra tomar vinho com os empresários, meus amigos, porque o Gary tá resolvendo pra mim. E no meu processo hoje de expansão que eu tô fazendo, o Gary, ele é ativo da empresa que vai ajudar até a expandir pra... Vou dar um spoiler. Pra fazer a parte de franquia do meu negócio. Porque o meu modelo de negócio é bem amarradinho. Vários donos de software house hoje já me chamam, tipo, falam: Du, cara, eu queria...
eu queria ter esse processo que você tem. E aí, tipo, eu dou dica, alguns realmente me pagam uma mentoria ali mensal, eu acompanho eles, para eles aprenderem a fazer a parte de vendas, que é um problema grande de software house, a parte de estratégia comercial, a parte de posicionamento e tudo mais, que é o que eu faço já na minha operação. E aí eu conversei com uns mentores meus e falei, por que você não expande isso, cara? Fornece essa tecnologia que hoje é diferencial competitivo para outras pessoas trabalharem, mas eles trabalham tipo, meio que junto contigo. É uma operação de franqueamento. Sim. Então a gente tá conversando isso aí até o final do ano, vocês vão ver bastante coisa sobre isso. Que é vocês, né? A galera tá em casa, vai ficar mais no bastidor ali, vai ter um burburinho. Mas eu tô nesse processo agora de expansão e eu tô animadaço com isso. Não, mas Estamos animadaços. não deu pra ver, não. Os olhos do garoto estão brilhando, refletindo mais que a luz do estúdio. Cara, que sensacional. Nossa, muito bacana acompanhar. É engraçado a gente ter se conhecido. E, galera, chamem ele mesmo no direct. Conversem com ele. Nossa, se é que eu posso chamar de amizade. Começou desse jeito. Cara, tá acontecendo isso. Consegue me dar um apoio? Pô, o que você faz? Vamos conversar, bater um papo. E estamos aqui hoje. É isso. Então, chamem ele, conversem com ele. Tenho certeza absoluta que vai poder dar um direcionamento muito bacana em várias frentes, como vocês viram. Cara, aproveitem. Gosto de muita coisa. Se precisar falar comigo, pode ser pelo LinkedIn. Tem mais uma galera, já tá... Meu LinkedIn tá meio lotadinho lá, mas dá pra... Às vezes eu consigo abrir o LinkedIn e responder. Mas se você tiver muito afim de falar comigo mesmo, abre o Insta, @edu.dados. Como meu Insta é super... Eu tô numa demanda de posicionamento ferrado agora, porque o meu Instagram é super pequeno. Chuta meu número de seguidores no Insta. 3.000. Começou com 2.000 no LinkedIn, 500, vai. Cara, eu não cheguei no 400 ainda. Vou bater 400 essa semana no Insta. E eu já tô com uma operação, já encontrei umas pessoas pra me ajudar com posicionamento. Se você que tá assistindo também sabe essas coisas, tem agência de marketing, sei lá, bora conversar uma permuta de serviços aí. Eu consigo te ajudar, você me ajuda. Então, no Insta, eu respondo, tipo, 100% das DMs. Eu tô lá, tipo, vejo uma DM, que legal, você me viu numa palestra, me viu não sei o quê, vou lá, reposto às vezes. Então, aproveite esse acesso antes que o meu plano megalomaníaco de crescimento... mundial. Não, a parada vai ficar doida. Legal, muito bom. @edu.dados, quem quiser. Show de bola. Show de bola. Edu, referente à educação, o que a gente pode esperar da Solid? E se você pudesse dar uma dica de estudo pra galera. 2 vertentes, tá? Quem tá iniciando, tá vendo isso aqui, tá com a cabeça explodindo do jeito que eu tô aqui. Eu sou um cara que trabalha com dados há, 7, 8 anos e tô com a cabeça explodindo aqui. Galera que tá entrando nesse mundo agora, caiu no podcast aqui porque viu que tinha um convidado muito especial. Para essa galera, dica de estudo, tá bom? E pra galera que já atua com IA, como se especializar, tirar o viés, não ficar olhando só para cloud, ver as outras possibilidades que tem no mercado. Quero que você direcione essa galera. Tá bom. Para você que quer estudar, então, recomendo bastante, cara, super. Tem um canal de tecnologia, IBM Technology, adoro o conteúdo deles, tô sempre assistindo. Eles trazem muita coisa sobre AI e é para leigo. Eles trazem uns exemplos, tipo, de padaria, uns exemplos de mercadinho. Cara, é bizarro de bom. De verdade, é tribom, como dizem alguns amigos do Sul que eu tenho. Então, assistam IBM Technology. Tem, cara, para essa parte de AI no geral, como ela vai voltar à discussão, à comunicação, a pensamento crítico, etc. Uma outra fonte que eu vou recomendar. Eu não sou muito de recomendar livro, porque eu acho que livro é de momento da pessoa também. Mas tem um livro que eu recomendo independente do momento. Quanto mais cedo você lê, melhor para sua vida. É um livro do Rolf Dobelli, chama A Arte de Pensar Claramente. Putz, eu não gosto muito de ler, tenho dificuldade em muitas páginas ou algo assim. Cara, esse é o livro perfeito. Foi um dos livros que me fez gostar de ler. Porque eu sou um cara muito de assistir conteúdo, etc. Não era muito de ler. Cara, quando eu li esse livro, eu falei, cara, isso aqui é bom. Por quê? São 100 pílulas, 100 conceitos de vieses cognitivos, que ele, primeiro, explica o viés que você pode estar caindo, explica um exemplo a nível mundial de como que grandes empresas ou grandes pessoas, personalidades caíram nesse viés, te dá uma estratégia para você evitar esse viés, de cair nele. E, cara, são 100 vieses, cada um tem umas 2 páginas. É maravilhoso. Eu acordava, quando estava lendo esse livro, pegava 2 páginas, pô, meu dia mudava. Eu já ficava tentando identificar os vieses. Tem um viés lá que ele fala que é o viés do custo recuperável.
maravilhoso. Não vou contar, compre o livro. Não ganho nada, eu não ganho nada pra falar. Tipo, eu não tenho o link da Amazon nem nada, devia ter, eu acho. Mas esse livro é muito, muito bom mesmo. Então, pra você que tá tentando estudar AI, foge do óbvio, sabe? Foge... Assim, a parte técnica é importante, mas também vai por esse lado. Independente se é IA, se é pra você vai ser bom. Esse livro, Arte de Pensar Claramente. E... que mais que eu posso entregar? Me fala. Eu tô Você aqui tá pra entregando entregar. muita coisa boa pra gente. A gente tá tendo que tomar cuidado para esse programa não virar um programa de 24 horas, porque você é uma pessoa que tem muito conteúdo, tem muito conhecimento. Tudo que você fala é útil demais. A gente tem, cara, se depender de mim, a gente gravar mais uns 4 episódios além disso daqui, porque você é uma pessoa muito completa, cara. Obrigado. Aquilo que você está trazendo para a gente é algo tão importante, mas tão valioso, que eu quero te entregar um presente como agradecimento por você ter vindo participar do Pô, que Detectosh. massa, cara. Obrigado, gente. Que isso. Pode abrir, fica à vontade. Caraca, Estamos felizes que você está aqui. E já estamos com unboxing. muitas ideias de fazer essa amizade, esse relacionamento durar para além desse episódio. Cara, tem um abridor. Ah, massa demais isso aqui, cara. Que isso. Nossa, eu não costumo ganhar presente quando eu vou no podcast. Então você Olha precisa aí. voltar aqui mais vezes. Detalhe, o Edu trouxe um vinho pra gente. Muito obrigado. Ah, que isso, gente. Me convidou pra casa de vocês, eu vou levar vinho. Independente se é pro podcast, se é pra uma resenha, eu vou levar um vinhozinho. Ah, gente, que lindo. Nossa, ó. Nossa, eu vou te falar pra vocês. Que é isso, gente? Eu vou usar isso aqui, meu café da manhã. Você vê, quem me acompanhar no Instagram vai ver essa careca bastante. Obrigado, gente. Nossa, muito. Eu gosto dessa cor também, o Detect Toast. Quem que fez o brand de vocês? Eu tô precisando de alguém pra... A gente vai te passar indicar. o contato. Fala aí o nome e indicar. sobrenome dela, David. Dá essa É moral a pra ela, Mayara. porque de verdade eu também amei. Sim, a Mayara, se você está querendo ter um brand, ter a imagem do seu negócio construída de uma maneira eficiente, Então, pega a você caneca. precisa, se você quer algo bonito, como esse logo e essa canequinha aqui, você precisa conhecer a Mayara. O contato dela estará aqui nos conteúdos, aqui nos comentários. A gente também vai gravar um corte e colocar o arroba dela aqui para você conhecer o trabalho dela. Ela é sensacional, ela vai te ajudar a ter uma marca com um branding diferenciado, tão diferenciado quanto o nosso. Você consegue perceber que tudo é único e a experiência de fazer um projeto com a Mayara é incrível. Ela é super atenciosa, tudo que ela precisa de informação, ela conversa com você, ela te ouve e ela tem esse dom de extrair as principais ideias que você quer na sua marca, na tua identidade visual. O trabalho dela é incrível, mano. Eu já fiz 3 trabalhos com ela. Quero fazer mais, porque ela é sensacional. Mayara, beijo. Você é incrível. Boa, maravilha. Fantástico. Edu, eu tenho uma dúvida. Tá bom. Vou tentar não puxar pra idade, Tá bom. tá bom? Mas um cara que demonstra ter uma segurança em tudo que fala, muita autoridade. Não vou te perguntar qual o segredo, porque eu acho que deu pra galera captar muita coisa aqui do que você faz. Mas assim, na tua roda hoje de amigos, normalmente, já que você falou ali que não é tão novo assim, normalmente você tem amizade com pessoas mais velhas ou naturalmente as pessoas da sua idade, não entrega, gostam desse tipo de assunto, querem trocar ideia, estão antenados em tudo que está acontecendo, ou a galera que é um pouco mais senior, se é que a gente pode comentar assim, qual tipo desse Com quem que eu tô público saindo? você tá mais próximo aí? Boa. Acho que em matéria, ambas as matérias, tanto de business quanto de relacionamento, tem uma frase que eu gosto muito, que é amigos, negócios fazem parte. Eu gosto de fazer negócio com um amigo meu. Isso eu não aprendi sozinho. Eu ouvi essa frase do John Kepler. Ele é filosofia de business para ele e eu internalizei isso. E hoje, meus amigos, a idade média, tem um exercício legal que eu fiz no ChatGPT esses dias, porque eu tenho um arquivo da minha agenda, praticamente. Certo? Compartilhei com o GPT, fiz um promptzinho lá e tal, e eu pedi para ele inferir a minha idade. Ele chutou que eu tenho entre 30 e... Não, como é que é? Ele chutou que eu tenho uma faixa de 35 anos. E aí eu falei, cara, você tá... Eu acho que minha rotina deve estar meio full, assim. Né? Eu não cheguei a isso ainda. Mas hoje a minha faixa de amigos, mais ou menos, está na faixa dos 40, 50 anos.
Assim, a galera que bate a conversa, a galera que... Claro, tem os outliers que são da minha idade também, que a gente conversa e tudo mais, mas eu me dou super bem com a galera de 40, 50. Eu gosto tanto das mesmas coisas, que eu adoro música dos anos 80, sei lá por quê. Porque elas são boas demais. Pô, exato. Eu vou culpar meu pai também. Cara, eu gosto de The Smiths, eu gosto de... Inexes, eu gosto de... Enfim, uma galera mais antiga, assim. Então bate tanto o gosto musical, bate esses meus gostos de... Cara, eu tenho um gosto de velho. Não é de velho, mas aqui não é natural. Acho que nem pra... Alguns idosos não gostam muito disso. Sabe criptograma? Que você faz aquelas... É tipo uma palavra cruzada, só que é tipo com enigmas. Sim. Eu adoro. Tipo, meu final de semana, não... Assim, quando eu quero descansar, relaxar, eu faço criptograma. Legal. Tipo, eu sento numa praça, levo um vinho na mochila e tal, na sacola, sento, tipo, no parque, no Ibira, assim, da vida, e fico fazendo criptograma. Tomando vinho e fazendo criptograma. Cara, eu adoro. Eu adoro. É o tipo de rolê que eu gosto. Mas, no geral, é essa faixa mais ou menos de idade. Também para business, né? Porque as empresas que eu atuo, quem que eu ajudo hoje, é muito nessa faixa, pra Solid Tech, né? É essa galera que já é mais consolidada e tudo mais, já tem um business mais... Vamos chamar de maduro, tá? Do outro lado, a galera que quer empreender e me ver talvez como uma referência ou algo assim, eu nunca me coloquei em posição de referência, tá? A galera me coloca e eu tento me tirar. Mas depois eu aprendi a também respeitar quem me coloca como referência e tudo mais, porque eu fico honrado nesses casos. E aí essa galera é geralmente mais nova, geralmente tá aí na faixa dos 20 e poucos anos, 30 anos e tal, porque é a galera que já tá querendo, falando, você tem uma trajetória, eu queria entender mesmo. Admirar no sentido de... Não, da etimologia mesmo, admirar. É um dos meus hobbies também, etimologia. Acho que é por isso que eu gosto de fazer criptograma. Mas admirar é do latim ad e mirar. É mirar à distância. Você meio que está mirando, é uma referência para você chegar lá. Isso que é admirar. Então, eu gosto desse nível. Eu gosto de ajudar muito. Eu entrego tudo quando alguém... Tô vendo. Legal, muito bom. Bom, acho que é isso. Acho Esse que só episódio é tudo incrível, isso. cara. Um episódio, assim, muito rico, muita informação bacana, galera. Aproveitem. Eu estou com a cabeça que, infelizmente, não seria legal ficar anotando as coisas aqui no celular. O que eu vou fazer? Vou rever a gravação, com certeza. Tirar muito insight, muita coisa bacana que eu posso trazer pro meu dia a dia, que eu posso aplicar ali no meu dia a dia. Então, cara, agradeço demais aqui. Eu que agradeço, gente. A tua vinda, a tua participação, as tuas entregas. E me fala o nome do teu sócio, nome e sobrenome do teu sócio da Solid. Eu sou sozinho na Solid. Na Solid você tá sozinho? Tô 100% Eduardo. Na Uau. Bruder eu tenho sócio. Ah, na Bruder, Na perdão. Bruder é o Gustavo Carriconde. Ele tem... Gustavo Carriconde. Gustavo Carriconde. Gustavo Carriconde, queremos você aqui no nosso podcast. Queremos entender um pouquinho da sua expertise aí, business e tudo mais, coworkings. O Gustavo é fantástico. Ele foi piloto de avião. Não, Uau. ele tem uma história. Não, vocês têm que chamar. Chama o Gustavo. Cara, E ele tem uma operação que chama Resumo Cash. Ele faz semanalmente lá no Cubo de Itaú. Ele traz a galera, fala sobre tecnologia, fala sobre livros. Não, é genial. O cara, assim, eu não escolho o sócio à toa. O Gustavo é um ponto fora da curva e ele realmente ele tem muito conteúdo. Muito conteúdo mesmo. que legal. Na Bruder a gente tá ajudando muito startup, muita gente que quer inovar através de tecnologia. Muito bom. E você topa voltar com ele? Topo, Porque claro. a gente fala da Bruder. O que você acha, David? Eu já tenho 2 canecas reservadas. Ótimo, maravilha, Gustavo. Esperamos você aqui. Vamos explorar um pouquinho mais aí a Bruder, todas essas possibilidades, puxar um pouquinho ali para a experiência de vocês, porque, cara, hoje foi muito enriquecedor. Nossa, demais. Uma salva de palmas para o nosso convidado. Obrigado, gente. Que isso, uma honra, de verdade. E assim terminamos, gente, mais um episódio do nosso amado The Tech Toast. Eu tenho certeza que você ouviu a gente e está impressionado, porque a quantidade de informações que você absorveu hoje, você ia ter que comprar muitos cursos, você ia ter que assistir muitos vídeos. Quer arrastar muito pra cima. Exato, Sim. o homem é uma máquina, é um prazer gigantesco ter ele com a gente. Du, novamente, obrigado. Eu que agradeço. Quero que nossa amizade dure por muito tempo e com certeza queremos te ver de novo aqui no Tech Toast, o seu podcast preferido sobre tecnologia e dados. E como não poderia ser diferente, nós vamos terminar mais um episódio brindando
E, meus amigos, Wellington, um brinde à tecnologia. Um brinde aos dados. Valeu.